Boa tarde a todos e em nome da Fundação Mário Soares Maria Barroso é um prazer tê-los aqui esta tarde para este ilustre debate. Agradecer à Fundação Friedrich Herbert, organizadora desta iniciativa, da pessoa do meu querido amigo Fabian Schmidl, ao Sindicato de Jornalistas, também através do seu presidente Luís Filipe Simões, que nos dá o prazer de estar aqui hoje, e aos restantes membros deste painel, que seguramente vai ser interessantíssimo. Matias Coentes, sociólogo do Instituto de Cultura Democrática da Universidade de Ciências Aplicadas de Magdeburgo de Sindel, ao Pedro Delgado Alves, ilustre vice-presidente da bancada parlamentar socialista, professor universitário, Augusto Moderson, jornalista e diretor adjunto do gabinete do jornal Zeit na Saxónia, a Maria João Guimarães, jornalista do Público, ilustre jornalista do Público, e agradecer também a presença de todos os senhores deputados, ex-membros do governo, etc. Passo as formalidades. Eu gostaria de agradecer, em nome da Fundação Mário Soares Maria Barroso, à Fundação Friedrich Herbert pela organização desta iniciativa que temos o privilégio de acolher na Fundação Mário Soares Maria Barroso, que é, como sabem, uma casa de todos nós portugueses. É bom não esquecermos isso, é uma casa nossa e que é uma casa, sobretudo, de liberdade, democracia e cidadania. É para isso que ela foi criada pelo seu fundador. Nós estendemos, alterámos o nome e passámos o nome a Mário Soares Maria Barroso, porque achámos que era mais do que justo citar aqui o nome da minha mãe também, que foi uma grande lutadora pela liberdade, e, portanto, esta é a vossa casa, é a casa de nós todos. A Fundação Friedrich Herbert tem sido um parceiro de enorme relevância para nós, Fundação Mário Soares Maria Barroso. As nossas fundações, ambas, partilham uma visão comum, alicerçada em valores democráticos, pluralistas, europeístas e progressistas. Recordo bem que o meu pai, Mário Soares, conheceu Willy Brandt no final dos anos 60 e da impressão viva que este lhe causou e da imensa admiração que lhe tinha, porque, segundo ele, tinha sido um resistente extraordinário contra o nazismo e era uma das grandes referências do socialismo democrático europeu. Willy Brandt e o SPD, através da sua fundação, justamente Friedrich Herbert, e da nossa saudosa amiga Elke Sommer, não é? Elke Sommer, que eu ainda tive o privilégio de conhecer em Portugal, tiveram um papel determinante no auxílio aos socialistas portugueses antes do 25 de Abril, portanto, na oposição, na resistência, e, nomeadamente, também quando da fundação do Partido Socialista em 1973, em Bad Münstereif. Foram eles que organizaram, que nos deram alojamento e que foi aí possível fazer a fundação do Partido Socialista. E depois da Revolução dos Cravos, no reconhecimento e no apoio à jovem democracia portuguesa, eles foram fundamentais, justamente na altura difícil, logo a seguir ao 25 de Abril, e também no verão quente, do tempo do PREC, se fala pouco, mas que é importante também relembrar. Desde então, a sua ligação a Willy Brandt foi-se reforçando e a sua respeitosa amizade, como ele chamava, respeitosa amizade, prolongou-se sem interrupções até à sua morte. Tive, aliás, o privilégio de assistir às exéquias fúnebres de Willy Brandt, o Reichstag, em Berlim, e de memória que me ficou, de facto, extraordinária dessa homenagem de Berlim a Willy Brandt. Na morte de Willy Brandt, o meu pai escreveu, e cito, que desaparecia uma das personalidades mais marcantes do nosso atormentado século, o resistente antinazi, o militante socialista que foi mayor de Berlim, o ministro dos negócios estrangeiros e chanceler da Alemanha, o protagonista da abertura a leste, o homem de grandes convicções, que foi Nobel da Paz, o europeu, o impulsionador do célebre relatório sobre o diálogo Norte-Sul, teve a grande sorte de testemunhar ainda a queda do muro de Berlim, mas ele sabia que outros muros ficaram por derrubar, os que separavam os povos ricos dos pobres, e passam pelo interior das sociedades mais desenvolvidas, os que têm a ver com os grandes flagelos da humanidade, a fome, a miséria, a doença, a ignorância e o fanatismo, e que as respostas para tais flagelos se encontram na fidelidade aos seus valores de sempre, a solidariedade, a liberdade, o respeito pelos outros, o espírito de diálogo, a tolerância e a paz. Fim de citação. Por isso, é com muita alegria e com muito entusiasmo que acolhemos esta iniciativa, que achamos de uma oportunidade fantástica,
O debate que hoje aqui vamos assistir e que terá lugar é de grande pertinência e urgência, centrando-se na crescente normalização da extrema-direita, com base nos recentes resultados eleitorais em diversas regiões da Alemanha. Esta iniciativa visa igualmente fomentar o diálogo entre académicos, decisores políticos, profissionais da comunicação social e a sociedade civil, proporcionando um espaço de reflexão crítica e informada sobre os desafios que enfrentamos. Neste contexto, parece-me útil, entre tantos aspectos que merecem a nossa atenção, aprofundarmos a forma como as redes sociais, e há pouco estava a falar disso com a Maria João Guimarães, como as redes sociais têm sido utilizadas pela extrema-direita para amplificar as suas mensagens, criar movimentos populistas e, não menos importantes, minar a confiança nas instituições democráticas. Importa também sublinhar a responsabilidade dos agentes de comunicação, jornalistas, meios de comunicação social e plataformas digitais, na contenção da disseminação dessas narrativas e na defesa dos valores democráticos. Este é sem dúvida o momento certo para questionarmos o que podemos aprender com a atual conjuntura e, sobretudo, refletirmos sobre o papel da comunicação social no combate ao crescimento dos partidos de extrema-direita, tanto na Alemanha como em Portugal, ao discurso do ódio, do racismo, xenófobo, etc. O cientista político Vicente Valentim trouxe recentemente para o debate a tese da normalização da extrema-direita. Diz-nos que é impossível compreender os fenómenos políticos sem se perceber porque é que as pessoas fazem o que fazem, colocando a ênfase na mudança das normas sociais. Isto é, muitas pessoas que já tinham ideias próximas da extrema-direita, mas não estavam dispostas a expressá-las, passaram a sentir-se mais à vontade para agir com base nelas. É o que Vicente Valentim descreve, eu acho que esta expressão é fantástica, como o fim da vergonha. Conceito que serve de título, aliás, à sua tese, também publicada em livro. Com o privilégio de contarmos com a participação de especialistas, atores, políticos, profissionais dos mídias, aguardo, de facto, com grande interesse estas reflexões e discussões que surgirão seguramente neste debate e agradeço a todos a vossa presença. Muito obrigado em nome da Fundação Mário Soares Maria Barroso. I will speak in German, so maybe you put on your headphones. Hey, wait a minute. Guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung in diese wunderbare Stadt. Vielen Dank an die Friedrich-Ebert-Stiftung und vielen Dank an Sie, die heute Abend hier sind, um sich mit diesem schwierigen, aber wichtigen Thema auseinanderzusetzen. Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Demokratiefeindlichkeit waren auch in der deutschen Geschichte nie verschwunden. Eine Stunde Null 1945 hat es in den Institutionen gegeben, aber es hat sie nicht in den Köpfen der Bevölkerung gegeben, jedenfalls nicht durchweg. Und wir haben in der Geschichte der Sozialforschung in Deutschland immer wieder alarmierende Befunde gehabt über die Zustimmung zu rechtsextremen Einstellungen, zu rechtsextremen Positionen, extreme Terroranschläge, neonazistische kleine Parteien. Aber eine Entwicklung wie in den vergangenen 10 Jahren, dass sich eine politische Partei herausgebildet, entwickelt und etabliert hat, die kurz davor steht, auch Regierungsverantwortung auf der Ebene von Bundesländern übernehmen zu können, das ist dann doch ein neues Maß der Normalisierung. Und ein Ausmaß, das wir ja nicht nur in Deutschland oder in den ostdeutschen Bundesländern, über die ich jetzt etwas mehr sprechen möchte, sehen, sondern auch in vielen anderen westlich geprägten Demokratien bis hin zur ältesten Demokratie überhaupt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn wir über diese Situation sprechen, lohnt vielleicht im Hinblick auf die Situation in Deutschland ein kleiner Blick auf die aktuellen Daten, wenn das auf der Präsentation einmal angeschaltet werden könnte. Wie Sie wissen, waren vor einigen Wochen
Landtagswahlen in 3 ostdeutschen Bundesländern, in Bundesländern, die zuvor zur DDR gehört haben, zum Ostblock der Sowjetunion, mit erschreckenden Ergebnissen für die äußerste Rechte, für die Partei AfD, die 2013 als eine nationalkonservative und marktliberale Partei entstanden ist, die sich seitdem aber massiv radikalisiert hat. Damals in der Euro-Krise war das Hauptthema der AfD der Austritt aus dem Euroraum. Von den ursprünglichen Parteigründern ist kaum noch jemand Mitglied der Partei. Sie hat sich mehrfach gehäutet, radikalisiert, und zwar insbesondere über das Thema Einwanderung und Migration, und wird heute in einigen Bundesländern vom deutschen Geheimdienst Verfassungsschutz überwacht. Das ist ein Inlandsnachrichtendienst, der im Sinne einer wehrhaften Demokratie, einer militanten Demokratie verhindern soll, dass sich Geschichte wiederholt, dass also die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie von innen abgeschafft wird. Was Sie auf der Präsentation sehen, sind die Studienergebnisse. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahlen wären, dann wären das die Ergebnisse. Sie sehen, die Konservativen, die CDU, CSU ist mit 31% derzeit stärkste Kraft, aber direkt gefolgt von der AfD. Einige deutsche Medien zeichnen den Balken der AfD mittlerweile braun und nicht mehr in der Parteifarbe blau, aber hier das Öffentlich-Rechtliche macht das noch mit der Parteifarbe blau. Sie steht bei 17%. Das ist nicht der höchste Wert, den sie hatte. Vor etwa einem Jahr stand die Partei sogar bei 21-22% der Stimmen in Deutschland und lag damit noch vor den Sozialisten der Regierungspartei von Kanzler Scholz. Im Moment sind die etwa gleich auf. Danach sind die Grünen bei 11%. Ihre Zustimmungswerte sind in der Regierungsbeteiligung deutlich gefallen. Interessant ist auch der nächste Wert, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, eine Partei von Sarah Wagenknecht, einer sehr beliebten, populären deutschen Politikerin, die Anfang des Jahres ihre Partei gegründet hat. Sie hat sehr wenig Mitglieder. Sie ist im Wesentlichen eine Top-Down-Partei dieser ehemaligen Linkspartei, eine ehemalige Kommunistin, Politikerin, die aber insbesondere in Fragen der Migration, in Fragen der Unterstützung der Ukraine, das ist ihr Hauptthema, sehr rechte Positionen annimmt im Sinne eines nationalistischen Kurses. Sie ist also gegen eine Unterstützung beispielsweise der Ukraine, gegen Migration und schlägt auch in anderen Themen wie der Frage des menschengemachten Klimawandels eher populistische Töne an. Dem folgen die Liberalen, die FDP mit nur noch 3%. Auch sie sind aktuell an der Bundesregierung beteiligt. Und die Linkspartei, die Linke, die frühere Partei von Sarah Wagenknecht, beide Parteien sind im Grunde im Moment im Begriff, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, zumindest im Hinblick auf diese Prognosen. Die AfD als rechtsextreme Partei, als mittlerweile rechtsextreme Partei, hat sich vor allem mit einer radikalen Ablehnung jeglicher Migration bis hin zur Forderung zur Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland heraus radikalisiert. Das hat im Frühjahr diesen Jahres zu massiven Protesten in der Gesellschaft geführt. Wir erlebten die größte Demonstrationswelle, die es in der Geschichte der Bundesrepublik jemals gegeben hat. Über 4 Millionen Menschen haben mehrere Wochen gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD und für Demokratie demonstriert. Bei den vergangenen Landtagswahlen, das sehen Sie hier, für das kleine Bundesland Thüringen sind die Ergebnisse noch expliziter. Hier steht die AfD, die rechtsextreme Partei, bei knapp 33% der Stimmen und die Sozialistische Partei hat nur knapp den Sprung in das Landesparlament geschafft, also die 5%-Hürde mit nur wenig Abstand überspringen können. Das sind besonders hohe Ergebnisse. Wie Sie sehen können, das Bündnis Sarah Wagenknecht als eine Partei, die zum Zeitpunkt des Wahlens nicht mal Büros hatte. Ja, sie ist eine neue Partei, die eigentlich nur ihre Parteiführerin Sarah Wagenknecht bekannt ist. Sie haben praktisch kein Parteiprogramm, 3 oder 4 Seiten, die überall gleich sind, kaum bekannte Mitglieder.
aber eine sehr charismatisch strahlende Person hat es in diesen ostdeutschen Bundesländern auf 16% der Stimmen geschafft. Und die Hauptursache für diese Polarisierung liegt im russischen Angriff auf die Ukraine und den doch in Ostdeutschland nach wie vor weit verbreiteten anti-westlichen, vor allem auch anti-amerikanischen Ressentiments. Ich würde nicht sagen, dass die Ostdeutschen große Putin-Fans sind, aber sie lehnen den westlichen Liberalismus und die amerikanische Westbindung deutlich stärker ab als im Bundesdurchschnitt. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, in dem Bundesland Sachsen waren die Wahlergebnisse ganz ähnlich. Hier ist die AfD nicht die stärkste Kraft geworden, aber das liegt nur daran, dass es mit den sogenannten Freien Sachsen eine noch extremere Rechtsaußenpartei gibt, die 2% etwa der Stimmenanteile erhalten hat. Und last but not least Brandenburg auf der nächsten Folie, wo Sie sehen, auch hier ist die AfD bei etwa 30% der Stimmen, aber hier sind die Sozialisten stark, während in Thüringen und Sachsen die Konservativen stark waren, vor dem Hintergrund eines für Deutschland doch neuen Effektes, nämlich eines sehr stark ausgeprägten taktischen Wahlverhaltens. Das heißt, selbst Linke haben konservativ gewählt und gesagt, wir wollen nicht, dass die AfD stärkste Partei wird, aber die Konservativen haben die Chance, stärkste Partei zu werden, sodass auch die Konservativen ihren Wahlkampf sehr darauf zugespitzt haben, gesagt haben, also wir oder die Rechtsextremen, davon haben sie profitiert. Gleichzeitig ist das eine Form von postdemokratischer Entpolitisierung, wenn in Sachsen und Thüringen, aber auch in Brandenburg über 55, in Brandenburg sogar über 75% der Wähler der stärksten Partei, in Brandenburg also der Sozialisten, sagen, wir haben die Partei nicht wegen ihres Programmes gewählt, sondern um die AfD zu verhindern. In Brandenburg hat der sozialistische Ministerpräsident Dietmar Woidke, der sehr beliebt ist, polarisiert, indem er gesagt hat, wenn ich nicht stärkste Kraft werde, wenn die Rechtsextremen stärkste Kraft werden, dann ziehe ich mich aus der Politik zurück. Und damit konnte er viele Leihstimmen aus dem gesamten politischen Spektrum auf sich beziehen. Wir sehen damit eine Tendenz, die wir auch in anderen europäischen Ländern ja sehen. Politische Wahlentscheidungen werden nicht mehr auf Grundlage von Programmatiken getroffen, sondern nur noch in einer Abwehr gegenüber rechtsextremen, autoritären Stimmen, jedenfalls für einen großen Teil der Bevölkerung. Bei diesen Wahlen ist auch deutlich geworden, dass die AfD insbesondere bei jungen Menschen mobilisieren konnte. Vor einigen Jahren dachten wir, dass junge Menschen ökologisch, grün, links, liberal, jedenfalls weltoffen eingestellt seien. Jetzt hat sich gezeigt, dass junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren genauso häufig rechtsextrem wählen wie der Bevölkerungsdurchschnitt. Das allerdings ist keine neue Entwicklung. Den Trend haben wir bereits bei den vergangenen Landtagswahlen in Hessen und Bayern gesehen, also in westdeutschen Bundesländern, wo auf einem niedrigeren Niveau, 16-17%, auch junge Menschen so häufig rechts wählen wie die Älteren. Gleichzeitig ist auffällig, es sind vor allem junge Männer mit einem formal niedrigen Bildungsniveau, die rechtsextrem wählen. Es ist also nicht gleich verteilt. Wir haben einen politischen Gender Gap, den wir in vielen westlichen Demokratien sehen. Während junge Frauen tendenziell grün und linksorientiert auch wählen, orientieren sich junge Männer stärker nach rechts außen. Gleichzeitig aber muss man sagen, nicht die Jugend ist rechts, sondern es ist ein Teil der Jugend. Keine Partei wird von jungen Menschen so stark abgelehnt wie die AfD. Und auch das gilt für den Bevölkerungsdurchschnitt. Die Wahlergebnisse sind stark, aber 60-70% der Bevölkerung und auch der jungen Wählerinnen finden die AfD sehr unsympathisch, sehr oder eher unsympathisch, können sich nicht vorstellen, diese Partei zu wählen. Wir haben es also mit einer Polarisierung im Spektrum zu tun. Dafür gibt es verschiedene Ursachen für diese Nähe oder diese stärkere Radikalisierung von jungen Menschen. Eine Ursache ist mit Sicherheit die Corona-Pandemie, wo Beziehungsnetzwerke zerstört wurden, junge Menschen das Gefühl hatten, dass nicht mehr auf sie gehört wurden, sie konnten nicht in die Schule gehen, ihre Netzwerke wurden und Beziehungen wurden unterbrochen. Ein anderer Grund ist, dass die Klimakrise aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist in Deutschland. Sie ist kaum noch ein Thema.
Sie, die ja vor einigen Jahren noch die Klimabewegung massenhaft, selbst in den kleineren Ortschaften, mobilisiert und auf die Straße gebracht hat. Stattdessen diskutieren wir über Migrationskrise, über Inflationskrise und die unterschiedlichen Folgen des russischen Angriffs. Aber es ist vor allem das Migrationsthema, was die äußerste Rechte mobilisiert und was sie dazu gebracht hat, auch die demokratischen Parteien zu einem Rechtsruck in der Migrationspolitik zu bewegen. Die Regierung erwägt jetzt auch, sich über EU-Richtlinien hinwegzusetzen im Hinblick auf Grenzkontrollen und Abweisung an den innereuropäischen Grenzen, also an den deutschen Außengrenzen. Das sind Forderungen, die die AfD lange gehabt hat. Wenn wir darauf schauen, was das für die Entwicklungen heißt, ist vielleicht nicht Ostdeutschland der Sonderfall, sondern vielleicht ist Westdeutschland der Sonderfall mit seiner relativ stabilen demokratischen Kultur, in dem die Ächtung rechtsextremer Parteien und Organisationen noch größer ist als in Ostdeutschland, wo also der zivile, der liberale Diskurs funktioniert. Wir sehen in Einstellungsstudien, dass sich die Mentalitäten, zum Beispiel bei jungen Menschen, zwischen Ost- und Westdeutschland nicht unterscheiden. Ostdeutsche junge Menschen sind genauso rechtsextrem oder genauso häufig rechtsextrem eingestellt wie junge Menschen in Westdeutschland. Aber in Westdeutschland ist es ein Stigma, ist es ein Tabu, ist die Normalisierung noch nicht so weit fortgeschritten. Aber wenn wir schauen auf die jüngsten Wahlen in Österreich, wo die FPÖ 30% der Stimmen erreicht hat, wenn wir nach Frankreich, nach Italien, in andere Kontexte schauen, dann ist vielleicht der westdeutsche Fall der Sonderfall und vielleicht auch noch der portugiesische im Moment und nicht der ostdeutsche mit besonders polarisierten Wahlergebnissen. Wenn wir die AfD beschreiben wollen, wir können in der Diskussion vielleicht noch auf einige Besonderheiten Ostdeutschlands eingehen. Also was prägt die politische Kultur? Ich möchte das an dieser Stelle nicht allzu stark machen. Es gibt viele Ursachen. Es ist nicht so leicht zu sagen, es ist nur dieser eine Aspekt. Ich möchte abschließend auf zwei zentrale Aspekte hinweisen. Und der erste ist, dass wir auch bei den Europawahlen im Frühjahr schon gesehen haben, die AfD ist nicht nur eine weitere populistische Partei in Europa, wie es sie viele gibt. Sie ist selbst den meisten europäischen Rechtsaußenparteien zu radikal mit ihrer Position gegen die EU, gegen Migration und auch gegen die Unterstützung der Ukraine, mit also einem pro-russischen Kurs. In Brüssel will fast niemand, selbst rechts außen, mit der AfD zusammenarbeiten. Und dies, ihre Programmatik, aber auch die Nähe zu rechtsextremen Gewaltnetzwerken, die immer wieder auffällig wird, zeigt, dass der Grad der Radikalität hier deutlich fortgeschritten ist, auch im Vergleich mit etwa Frankreich oder Italien. Das hat einen Grund. Wir haben in Deutschland die Tradition oder die starken Einflüsse eines vorpolitischen, eines metapolitischen Feldes, der sogenannten neuen Rechten, also der Idee, faschistische Politik neu zu erfinden, neu zu etablieren, während man sich dabei vom Nationalsozialismus verbal distanziert und aber mit neuen Begriffen, mit einem neuen modernen Auftreten letztlich auch mit zahlreichen Medien, insbesondere in den sozialen Medien natürlich, auf Stimmenfang gibt. Das ist einer der zentralen Gründe. Die AfD war auf Facebook die stärkste Partei. Sie ist jetzt bei TikTok die stärkste Partei. Niemand hat so viele Inhalte, so viele Follower, so ein hohes Maß an Mobilisierung auf emotionaler Ebene in den sozialen Medien. Ich hoffe, Portugal bleibt diese Entwicklung erspart und vielleicht können die Diskussionen heute Abend dazu beitragen, das Feld etwas zu vermessen, Hinweise zu finden, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren. An dieser Stelle war es das zunächst von meiner Seite. Vielen Dank nochmal. Ich freue mich auf die Diskussion. Muito obrigado,
Matias Quent pela intervenção, pela apresentação. Muito bem-vindo também em nome da Fundação Friedrich Ebert. O meu nome é Fabian Schmidl, sou o diretor da Fundação Friedrich Ebert aqui em Lisboa. Nós, após as eleições na Turíngia, Saxônia e Brandeburgo, recebemos bastantes questões sobre a situação política na Alemanha. E por isso queríamos organizar este debate aqui e convidamos o Matias Quent, professor da Universidade Magdeburg-Stendal, e o August Modersohn, vice-diretor do Zeit na Lipsia, na Saxônia. Desde um ponto, eu sou de Baviera, e desde um ponto de vista de um alemão ocidental, nós ficamos muito surpreendidos sempre sobre aqueles resultados. Brandenburgo, por exemplo, é o Estado federado com o maior crescimento econômico em toda a Alemanha. Saxônia tem a dívida per capita mais baixa e Turíngia, por exemplo, tem 90 empresas que são líderes mundiais no seu setor da atividade. E mesmo assim, temos um crescimento da AfD que canta a canção dos desfavorecidos e da Alemanha esquecida. E, pois, é um ponto de vista muito interessante que vamos querer debater aqui. Os populistas na toda a Europa sabem muito bem como comunicar, com quem e quando comunicar. Já estamos a ver isso também aqui na Assembleia da República e na imprensa portuguesa. Por isso, este debate hoje, gostaria de rapidamente introduzir aqui os nossos convidados. Começo com o professor Matias Quent. É especialista em Sociologia Política e Sociologia Pública, investiga o racismo, os crimes do ódio, o discurso de ódio, a radicalização e o extremismo da direita. Fundou 2 centros de investigação, o Instituto para a Democracia e a Sociedade Civil e o Instituto para a Cultura Democrática na Universidade onde ela trabalha, do momento em Magdeburgo-Stendal. É co-editor da revista de investigação sobre extremismo de direita, ZREX, e publicou vários artigos também em jornais internacionais como o New York Times. O novo livro dela chama-se A Extrema-Direita, o Novo Normal, por isso o título do nosso debate. Muito obrigado por estar aqui conosco, Matias Quent. O August Modersohn, aqui à minha esquerda, natural de Berlim, formou-se em jornalismo na Dresde, na Saxônia, recebeu uma bolsa de estudo do Instituto para a Promoção de Jovens Jornalistas, do IFP, e em 2020 a revista Medium nomeou uma das 30 pessoas com menos de 30 anos que mais influenciam a sociedade alemã. Desde 2022 é diretor adjunto do Zeit, do jornal semanal Zeit de Leipzig, na Saxônia, de onde Elis escreve sobre a Alemanha de Leste. Obrigado, Augusto Modersohn, por estar aqui conosco. Maria João Guimarães, jornalista do Público já desde 1998, pois escreve, entre outros, sobre a Alemanha, por isso é que está aqui. Viveu na Alemanha em 2015 e 2016, foi apoiada por uma bolsa de estudo para um programa para jornalistas da Universidade Livre de Berlim. E as suas reportagens e artigos ganharam já vários prémios, o Prémio da Reportagem Noberto Lopes da Casa da Imprensa, o Prémio do Jornalismo, Direitos Humanos e Integração, o Prémio do Jornalismo Luso-Alemão para a cobertura das eleições alemãs. Pronto, Maria João Guimarães, uma perita na política alemã aqui em Portugal também. Muito obrigado por estar aqui conosco. E, enfim, o Pedro Delgado Alves, político do Partido Socialista, vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista, no passado e espero também no futuro, era, e pois esperamos que vai ser, presidente do grupo da Amizade Portugal-Alemanha na Assembleia da República, era presidente da Juventude Socialista entre 2010 e 2012, perito na política alemã. Eu julgo que poucas vezes aqui, peço desculpa, todos os políticos aqui na sala, mas em poucas ocasiões falei como um político aqui em Portugal que sabia
tantos detalhes sobre a política alemã, então estimo muito, muito dele e fala alemão perfeitamente, de vez em quando mais rápido do que um colibri bate as asas. Então, obrigado por estar aqui também, Pedro Delgado Alves. Já a minha primeira pergunta, então, para a Maria João Guimarães. Ouvimos sobre a situação na Saxônia, na Turíngia e em Brandemburgo. A Maria João passou várias semanas, vários dias, uns momentos neste ano na Alemanha, sobretudo na Saxônia. Que estado de espírito sentiu antes das eleições? Sentiu um bocado o que o Matthias Quent acabou de relatar? Houve algo que era diferente? Obrigada pelo convite. Eu de facto estive na Saxónia e encarei isto como um desafio. O que é que eu ia contar deste estado em que possivelmente a AfD ia ser o partido mais votado, ou um dos mais votados, acabou por ser o segundo, mas por muito pouco, como vimos. Eu não queria fazer reportagens sobre a AfD. Como o Matthias Quent disse, há uma maioria que rejeita a AfD, então eu tentei ir ver que movimentos é que há e o que é que estão a fazer contra a AfD. E eu penso que isso pode ser uma lição até interessante para nós aqui em Portugal. Nós não temos muito esta cultura de mobilização cívica e etc. Mas o que eu tentei foi falar com pessoas que fazem este trabalho, uma organização, a Voz contra a Direita, uma banda formada por imigrantes que vai a sítios mais isolados, levar basicamente mostrar o que é a imigração, como os imigrantes são diferentes e como podem trazer coisas positivas e tentar dar uma imagem diferente da imigração. E sobretudo esta mobilização da sociedade civil que não desiste, vê a sua democracia em perigo, porque sim, as pessoas dizem isso, mas mobilizam-se e fazem coisas apesar de, e já agora, terem medo. Às vezes, por exemplo, uma das pessoas das Avós contra a Direita dizia que tirava o seu crachá quando saía das ações e ia para casa porque não queria ser incomodada. Da banda havia exemplos, por exemplo, de um médico sírio, eu não podia dizer o nome nem onde ele trabalhava porque havia medo de que depois o consultório pudesse ser atacado. Portanto, existe depois também aqui que eu acho que em Portugal ainda não temos, não é? Mas há um espectro também de violência possível contra pessoas que tenham este tipo de ações. E isso foi algo novo em comparação com as viagens e com as investigações que fez nos anos anteriores? Eu penso que sim, Esta é verdade que houve violência. Desculpe, houve violência política antes, é verdade, mas eu notei isto mais desta vez, sim. Ok, muito obrigado, Maria João Guimarães. Pedro Delgado Alves, do ponto de vista português, até que ponto está preocupado com a evolução da situação na Alemanha? Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Saúdo também as fundações pela organização e pelo evento. À pergunta, eu acho que há 3 razões para estarmos preocupados. Uma primeira, pela Alemanha, ou seja, pelas consequências que tem para a República Federal da Alemanha, para os cidadãos da Alemanha, para as muitas comunidades que hoje, sendo já nacionais alemães ou ainda não o sendo, residem na Alemanha e são o alvo principal de muito do programa político da AfD, e em particular também, dessa perspectiva, pelas instituições e pela saúde da democracia na Alemanha. Acho que este talvez seja o sítio mais indicado para recordar, não é? Nunca é demais recordar, devemos a nossa democracia à democracia alemã. Devemos, num momento histórico fundamental da nossa instituição, da instalação das nossas instituições democráticas, a solidariedade, o apoio a vários níveis da República Federal da Alemanha. E, de facto, às vezes esquecemos, porque ela foi feita de forma, não digo que tenha sido suave, mas foi feita de forma não tão evidente para quem está de fora, mas em parte, algum do sucesso eleitoral intenso da AfD no leste prende-se também com as dificuldades da reunificação e da forma como, quer no plano das mentalidades, quer no plano da ideia dos vencedores da reunificação, algumas das pessoas continuam ou podem cavalgar esse sentimento de descontentamento. É curioso, às vezes também não temos sempre essa percepção, mas desde 1933 até 1990, no leste da Alemanha não houve democracia.
Portanto, nós damos este salto lógico de a Alemanha sobre redemocratizar-se. Metade da Alemanha, 2/3 da Alemanha, a Alemanha, a República Federal, democratizou-se, criou cultura política, investiu na formação política e na formação democrática, mas a DDR, a Alemanha Democrática, não o fez. E, portanto, passaram de um modelo de regime totalitário para o outro, sem ter em momento algum também ocorrido essa pedagogia democrática que é fundamental. Portanto, esta é à cabeça a primeira razão. A segunda, pela Europa. E a segunda pela Europa porque, evidentemente, o projeto europeu fica em crise se, porventura, a própria Alemanha deixar de poder ter a força de projeção económica, mas de projeção dos seus valores e do seu conteúdo no funcionamento das instituições democráticas europeias. Há instantes na intervenção inicial, é muito importante um aspecto que foi focado. Apesar de tudo, a AfD está, de facto, marginalizada. Eu, há bocadinho, fui reatualizar, uma vez que isto é quase ao minuto, em que estado é que estão as constelações de coligações e de colaboração dos partidos de extrema-direita europeus. Porque, pronto, agora estabilizou, mas logo a seguir às eleições europeias parecia mercado de transferências de jogadores de futebol. Para que grupo extremista é que se estão a deslocar as novas formações do Parlamento Europeu, a fazer contas, quantos é que precisavam para ter formação, etc. E, de facto, a AfD ficou, nos restos, por assim dizer. Entre quem está nos Patriotas da Europa, que claramente é o desafio principal, e quem sobra no ECR, de alguma maneira, a extrema-direita má e a extrema-direita boa, se quisermos, ou aquela que tenta dar ares de que pode colaborar democraticamente, e, portanto, as linhas estão mais ou menos cozidas por aí, entre quem está nos Patriotas e quem está no ECR. Isto não é assim tão linear, mas, grosso modo, mais ou menos, corresponde a quem tem responsabilidades governativas e quem não tem, com exceção do Fidesz, que é a principal exceção no plano dos Patriotas na Europa. A Liga também, mas a Liga não lidera o governo. Mas depois há uma sobra do que não coube, e é onde está a AfD, que é em relação a ela, não é que haja um cordão sanitário da parte dos outros partidos extremistas e radicais de direita, mas de facto há um tratamento diferenciado, que também nesse aspecto, e eu depois diria isso talvez noutra fase, também nos tem que levar a algumas interrogações sobre como é que esta colaboração entre estas formações existe. E finalmente, a terceira razão, enfim, nesta insiro a preocupação por Portugal, a preocupação da nossa perspectiva, não só por ser a Alemanha e por termos estas relações privilegiadas com a Alemanha e por termos democracias irmanadas há muito tempo, mas porque isto é mais um sinal, num país que não pode cair por razão nenhuma, de que há um movimento internacional coordenado de cooperação entre partidos com uma agenda nacionalista de extrema-direita, muitas vezes que faz parte de uma estratégia até mais ampla, não só de partidos com agendas nacionais que pontualmente cooperam com o seu vizinho nacionalista, mas que têm Estados com interesses internacionais relevantes a financiá-los e a motivá-los e a mobilizá-los de fora para desestabilizar as democracias europeias, e não só as democracias europeias, as democracias norte-americanas, e em todos aqueles sítios em que temos relato de interferência eleitoral. Depois mais daqui a bocadinho, se calhar, vamos às questões das redes sociais, etc., lá iremos. Mas, para que tenhamos bem presente, é um problema interno, mas não é só um problema interno, é um problema alimentado de fora por quem está a criar uma internacional, chamar-lhe uma internacional de autoritarismo talvez seja excessivo, ou pouco preciso, são grandes traços, grandes pinceladas impressionistas, mas uma internacional de autoritarismo e de ideias contrárias aos modelos demoliberais que temos que salvaguardar, que em muitos casos financia e ajuda, desde logo nos momentos fundadores destes partidos, antes de eles terem capacidade de ganhar escala e de ganhar lastro, e é do lado de cá na Europa, é também nos Estados Unidos, e portanto, é um problema não só das democracias europeias, é um problema de relações internacionais também, e de equilíbrios, e de que modelo de sociedade é que vamos ter, e que modelo de sociedade internacional é que vamos ter no futuro. Obrigado, Pedro Legado Alves, por este resumo bem interessante, acho eu. Hoje queremos falar também sobre a comunicação política, sobretudo, e vamos tentar analisar um exemplo, por exemplo, como aquela comunicação política da extrema-direita funciona, e agora, Augusto Modersohn, vamos um bocado mais aos detalhes. Gostaria de colocar uma questão para si que tem a ver com a comunicação política da extrema-direita. Em Potsdam, por exemplo, no ano passado, a extrema-direita discutiu um plano para expulsar milhões de migrantes, mas também alemães que a extrema-direita considera não ter antepassados alemães suficientes.
Mas não foi chamado plano de expulsão ou de deportação, o que era, foi chamado plano de remigração. A palavra remigração na Alemanha infelizmente tornou-se viral e foi eleita palavrão do ano 2023 e toda a gente falava dela. Provavelmente August Mudason, isso foi o momento quando os populistas da direita abriram uma garrafa de champanhe, se calhar da Crimeia, quando isso foi anunciado, não foi? Resultou muito bem aquela estratégia. Como é que surgiu e como foi discutido a palavra remigração no vosso jornal? Ja, vorweg nur eine kleine Bemerkung, Herr Delgado-Alves. Ich teile Ihre Analyse sehr und ich mache mir auch sehr viele Sorgen. Ich möchte nur auch nochmal betonen, ich wohne ja auch in Leipzig, in Sachsen und möchte nur einmal sagen, es gibt sehr viele Leute dort, die für das Gute kämpfen und es ist noch nicht so, dass wir verloren sind. Das möchte ich noch einmal sagen. Es gibt sehr viele Leute, die für die Rechtsextremen stimmen, aber es gibt noch viel mehr Leute, die entschieden dagegen antreten. Und das ist eine Beobachtung, du hast davon auch gesprochen, die kann man nicht oft genug teilen. Das möchte ich vorweg einmal sagen. Remigration, ja, ich möchte das eigentlich gar nicht verwenden, dieses Wort. Ich verwende es auch selber eigentlich nicht in meinen Texten, die ich schreibe. Ich habe es jetzt gesagt, in Anführungszeichen. Und wenn ich schreibe, dann nutze ich auch Anführungszeichen, um es zu zitieren, aber maximal so, weil es ein sehr gutes Beispiel ist. Du hast es gerade eigentlich im Grunde perfekt schon erzählt und erklärt. Es geht darum, die neue Rechte, die Rechtsextremen verwenden manchmal Kampfbegriffe. Und dieses Wort Remigration ist auch ein Kampfbegriff. Es geht darum, im Grunde nichts anderes zu sagen als Ausländer raus. Und das ist ein alter Nazispruch. Es ist ein alter Spruch, mit der die NPD, eine inzwischen umbenannte Partei, früher groß Wahlkampf auch gemacht hat. Ausländer raus. Das ist im Grunde, was Remigration heißt. Und deswegen möchte ich diesen Begriff eigentlich gar nicht so sehr verwenden. Deswegen versuchen viele Leute, diesen Begriff auch nicht zu verwenden, gar nicht erst einzuführen in den Diskurs. Aber es ist der AfD gelungen, diesen Begriff einzuführen. Und er wurde in diesem Jahr sehr, sehr oft verwendet. Er stand auf ganz vielen Plakaten. Ganz offensiv hat die AfD damit Wahlkampf gemacht. Überall stand Sommer, Sonne, Remigration. So haben sie Werbung gemacht. Und das ist ungeheuerlich. Es ist wirklich ungeheuerlich. Das muss man so sagen. Und deswegen muss man versuchen, auf diese Falle nicht hereinzufallen, nicht diesen Fehler zu begehen, diesen Begriff zu übernehmen, ihn zu oft zu verwenden eigentlich. Es ist die Strategie, die dahinter liegt vielleicht. Der AfD ist eine Strategie der, Achtung, Selbstverharmlosung. Björn Höcke, vielleicht kennen Sie Björn Höcke, wahrscheinlich kennen Sie Björn Höcke. Er ist in Thüringen von der AfD, er ist der radikalste Politiker der AfD, würde ich sagen. Er hat dann einmal erklärt, Remigration heißt für uns, wir wollen, dass die Deutschen, die außerhalb von Deutschland leben, zurück nach Deutschland kommen. Das hat er auf einmal so gesagt, aber es war klar, dass das eine Lüge ist. Aber er hat sich so dargestellt im Fernsehen, hat das so gesagt, es ist die Strategie der Selbstverharmlosung. Und am Ende ist der Partei gelungen, dass dieser Begriff immer im Diskurs war im letzten Jahr und damit normalisiert wurde. Und jetzt weiß jeder, was gemeint ist damit. Und es wird verwendet wie ein normaler Begriff. Und das ist wirklich ein trauriges Beispiel, ein sehr trauriges Beispiel. Pois. E até agora nós estamos a falar sobre esta palavra, se calhar já caímos naquela trampa, mesmo agora neste momento. Matthias Quent, dizer algo que era indizível há 5 anos. Isso é um conceito que se chama shifting baselines. Está a acontecer isso mesmo, agora na Alemanha, que estamos a dizer e estamos a falar como há se calhar 5, 6 anos nunca teríamos falado? Ein klares Jein, wie wir in Deutschland sagen. Denn diese Annahme klingt immer so, als wäre in der Vergangenheit alles gut gewesen, und das ist es mitnichten. Wir haben viele empirische Analysen in Deutschland, auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Studien seit Jahren bezahlt,
die zeigen, dass rechtsextreme Einstellungen nicht zunehmen, sondern dass sie sogar abnehmen und dass wir es eher mit einem Backlash, ja, mit also einem Widerstand gegen gesellschaftliche Liberalisierung zu tun haben. Und diese Tendenz, dass sich eigentlich eine schrumpfende Minderheit radikalisiert, galt doch bis vor einiger Zeit, ich würde sagen bis vor 3 oder 4 Jahren. Das heißt, man hat sich erstmalig in Deutschland wirklich ehrlich auch mit dem Rassismus in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Unter Angela Merkel in der letzten Koalition gab es das erste Mal einen Kabinettsausschuss gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus, obwohl seit 1990 in Deutschland über 230 Menschen von rechten Attentätern ermordet wurden. Ja, das ist kein neues Problem. Der Rassismus, diese Thesen, die tauchen jetzt mit neuem Vokabular auf. Und ja, der geschilderte Beispiel ist ein Beispiel für diese Normalisierungsstrategie, wie man sich mit auch ambivalenten Begriffen, ja, Remigration, da kann man ja sagen, wir wollen ja nur die irregulären Migranten, die Illegalen, die Kriminellen, ja, aber das meinen die nicht, dafür bräuchte es kein Spezialwort, sondern man kann sich verharmlosen, das wurde schön erklärt, und auf der anderen Seite gibt es ein ideologisches Setting, das rassistisch motivierte Staatsverbrechen vorbereiten will. Also das vorbereiten will, nach einer Machtergreifung Millionen von Menschen loszuwerden, und zwar nicht nur so, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Gleichzeitig warne ich aber davor, so zu tun, das hat August auch stark gemacht, als hätten die schon gewonnen. Ja? Wir hatten nie mehr Wissen, wir hatten nie mehr Möglichkeiten, wir hatten nie mehr Instrumente auch im Umgang mit diesen Herausforderungen. Und nochmal, auch in der Vergangenheit war bei weitem nicht alles gut. Das sagen die gerne, früher war alles besser, dahin wollen wir zurück. Das stimmt nicht. Im Moment sehen wir aber eine Gleichzeitigkeit, dass wir einerseits gesellschaftliche Liberalisierung haben, dass andererseits in vielen Bereichen Migration, Ökologie, Frauenrechte, sogenannte Minderheitenrechte, LGBTIQ-Rechte und so weiter, auf der anderen Seite aber dagegen eine starke Polarisierung stattfindet. Und das besorgniserregend ist, wie ich finde, dass diese nicht mehr in einem rationalen Diskurs stattfindet, sondern dass sie im Wesentlichen mit völligen Übertreibungen, mit Lügen oftmals und mit einer sehr, sehr starken Emotionalisierung geführt wird. Und da verlassen wir dann den Boden, auf dem man vernünftig argumentieren kann. Ja? Und da sehe ich eher eigentlich die Shifting Baseline. Rassistische Aussagen und Blödsinn wurden übrigens auch aus der SPD in den 1990er und 20er Jahren immer mal genug gesagt. Da gab es Thilo Sarrazin beispielsweise, um nur einen Namen zu nennen. Dass wir uns damit auseinandersetzen, ist neu. Im Moment beobachte ich, und damit mache ich den Punkt, die Shifting Baseline vor allem, dass die Konservativen in Deutschland sehr, sehr viel von den rechten Narrativen übernehmen und damit zu deren Normalisierung beitragen. Das ist das eigentlich besorgniserregende. 20%, 15% rechtsextrem. Das ist wahrscheinlich normal. Wir wissen, etwa 1/3 der Bevölkerung weltweit haben ein autoritäres Mindset und das ist aktivierbar. Aber sozusagen die Übernahme dieser Politikmodelle in der Hoffnung, man könne sie damit schwächen, das funktioniert nicht. Wir sehen das Gegenteil. Sie haben immer mehr Stimmenzuwächse, weil die Leute wählen im Zweifelsfall das Original. Also ein klares Jein nochmal zur Frage der Shifting Baselines. Soa bocado como uma normalização no Parlamento que se calhar já existia na população. Ja, aber diese Normalisierung hat sich verselbstständigt, weil wir ein wachsendes Umfeld haben, ein wechselndes Vorfeld. Also Sie müssen sich vorstellen, die Rechtsextremen haben jetzt Millionen von Steuergeldern, die sie in der Regel nicht in Sachbearbeiter, in Parlamentsfraktionen stecken, sondern in TikTok-Videos. Ja? Und das verändert die Kräfteverhältnisse, weil damit das, was schon immer da war, jetzt auch gezielt geschürt, mobilisiert mit Begriffen, mit Theorien, mit Sommerschulen für rechtsextreme Nachwuchskader und so weiter angereichert werden kann, mit Vernetzungsarbeit. Das heißt, wir haben eigentlich einen Tipping Point überschritten, indem man sagen kann, es ist eine Repräsentation dessen, was schon immer da ist, sondern es verselbstständigt sich über diese starken Instrumente, die dort jetzt zur Verfügung stehen und vor allem zur Verfügung stehen durch die Steuergelder, ja, die in die AfD fließen.
ouvimos algo de esperança, não é? Tanto o Augusto Modersohn como o Matthias Quent dizem que não devíamos fingir como eles são a maioria ou já ganhassem algo no discurso. Maria João Guimarães queria perguntar como é isso debatido no público ou na imprensa portuguesa. O fundador do Spiegel, Henry Nannen, alguma vez disse: o jornalismo é dizer o que é. Mas podemos dizer o que é sem utilizar citações da extrema-direita? Sim, eu acho que precisamente o jornalismo é dizer o que é e não o que a extrema-direita ou a direita radical querem que seja. E acho que esse é o principal problema, não é? Dar espaço a problemas inflacionados, cair nas armadilhas de usar as mesmas expressões, termos a ilusão de que com um fact-checking vamos resolver tudo, porque quer dizer, aquilo não é verdade, não é? Nós sabemos que não é verdade. Mas há aquela velha questão, não é? Se eu disser, não pensem num elefante, em que é que pensam? Num elefante. E é a mesma coisa. Há um estudo muito interessante dos Estados Unidos, quem é que contribuiu mais para a falsa narrativa de que o voto postal não é seguro. E pensava-se, foram as redes sociais. Não, foram os mídia mainstream. E é interessante saber isto, porque de facto nós contribuímos mais às vezes do que pensamos, e acho que temos que ter muito cuidado com isto. Portanto, tentar dizer o que é de facto e não acharmos que só por dizermos que é mentira estamos a resolver a questão, porque não estamos. E como já foi mencionado, foram mencionadas as redes sociais, queria um bocado focar nisso agora, na comunicação social, nas redes sociais e sobretudo nos jovens. O Partido Social Democrata, o grupo parlamentar na Alemanha, no YouTube tem 3.870 seguidores, subscritores do canal. 3.870. O Partido Socialista, quantos tem no canal do YouTube? São 11.200. São 11.200. Vi as cifras ontem. O AfD na Alemanha tem 465 mil e o Chega aqui 138 mil. Quer dizer que a relação é surpreendente. Foram as cifras que vi há 2 dias. Então, Augusto Modersohn, podemos dizer que as redes sociais são o problema. Auf jeden Fall spielt das eine riesengroße Rolle. Das ist eindeutig, und die Zahlen, die du gerade vorgelesen hast, ob die jetzt stimmen oder nicht, ich glaube dir, dass sie stimmen. Die sind natürlich frappierend, das ist krass. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Jugendliche, das wird dann ja oft gesagt, die Jugendlichen wählen AfD, weil AfD ist stark bei YouTube, bei TikTok. Ich weiß nicht, als ich jugendlich war, habe ich nicht alles sofort gemacht, was ich im Internet gesehen habe. Also man ist als jugendlicher Mensch auch ein ernstzunehmender Mensch. Man hat einen Kopf und man kann entscheiden, und man ist kein Wesen, was irgendwie durch einen Algorithmus gesteuert ist und dann wie ein Avatar an die Wahlurne geht. Etwas übertrieben formuliert. Aber es spielt eine große Rolle, die sozialen Netzwerke. Das will ich noch sagen. Es ist wirklich eine große Rolle, und das beherrschen die rechtsextremen Parteien in Deutschland leider sehr gut, muss man auch sagen. Das haben die anderen Parteien verschlafen. Was hinzukommt noch, und das möchte ich noch betonen, weil es ja auch oft vorhin schon um die jungen Wähler ging. Also die AfD ist eben ungefähr so gut bei den jungen Wählern, aber doch noch mal deutlich besser also noch ein bisschen besser bei den jungen Wählern als bei den Älteren. Und je älter die Leute werden, desto weniger wählen sie AfD. Und das ist nicht nur zu erklären, glaube ich, mit sozialen Netzwerken, sondern auch zum Beispiel damit ein anderer Aspekt, der mir sehr wichtig ist immer, weil man ja auch die Frage stellen muss, wie die anderen Parteien reagieren. In Deutschland haben wir die Situation, ich weiß nicht, wie es in Portugal ist, vielleicht können wir darüber noch sprechen, aber in Deutschland haben wir die Situation, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, dass alle Parteien immer nur gesagt haben, wählt uns, wir sind nicht die AfD.
das ist so der zugespitzte Slogan gewesen. Wir sind besser als die AfD und die AfD ist böse. Das versteht man total, es ist auch so. Aber es war jetzt kein sonderlich attraktives Angebot im Raum, was die anderen Parteien gemacht haben. Die einzige Partei, könnte man so sagen, vielleicht, die gute Laune verbreitet hat, die irgendwie etwas ausgestrahlt hat wie, ja, so ein Partygefühl regelrecht, das war die AfD. Und die anderen Parteien waren alle in der Defensive, sie waren alle immer nur im Verteidigen. Wir müssen was retten, die Demokratie retten, wir müssen Deutschland retten, Europa retten, die Welt retten, aber vor allem schützen vor der AfD. Und das ist, glaube ich, sollte nicht das einzige Argument sein. Ich würde immer dafür plädieren, dass jede andere Partei auch nochmal eine eigene Vision in den Mittelpunkt stellt, auch nochmal ein eigenes Zukunftsbild in den Mittelpunkt stellt und auch sich explizit an die jungen Leute wendet. Das machen die anderen Parteien in Deutschland sehr wenig oder zu wenig. Und wenn, dann sind das so Ideen wie: Ihr seid 18, ihr könnt mal für ein Jahr verpflichtet werden, entweder zur Bundeswehr zu gehen oder ihr dient irgendwo im Altersheim und pflegt die Leute, weil wir brauchen euch dafür. Das ist so die Idee, die für junge Leute gegeben wird von den anderen Parteien. Und das ist, glaube ich, dann keine Antwort, die für sie irgendwie attraktiv ist. Kurz darauf reagieren. Sim, Matias Quente, pois então, percebo que as redes sociais não são o grande perigo. Ich wollte zunächst noch auf einen anderen Punkt eingehen. Ich stimme August sehr zu, aber ich würde dieses Narrativ, dass die anderen Parteien nichts für junge Menschen machen würden, doch ein bisschen relativieren, weil es ist sehr interessant, dass in vielen Bundesländern, auch für die Europawahlen in Deutschland, jetzt das Wahlrecht ab 16 eingeführt wurde, gerade um junge Menschen stärker ernst zu nehmen. Vielleicht hatte man gehofft, junge Menschen wählen eher demokratisch und man macht was Gutes, dann ist das ein bisschen gekippt. Aber diesen Aspekt, den würde ich auch deswegen nicht zurücknehmen wollen, nur weil junge Menschen eben nicht so wählen, wie das die Herrschenden gerne wollten, sondern ich glaube, junge Menschen ernst nehmen heißt genau das, auch es damit ermöglichen, sich beispielsweise in der Schule schon vor dem ersten Wahlgang damit auseinanderzusetzen. Das war jetzt im ersten Anlauf bei den Europawahlen im Frühjahr die Möglichkeit. Das kann noch besser werden und ich glaube, da muss man mehr Demokratisierung mit Jugendlichen und für Jugendliche machen und nicht weniger aus Angst davor, dass sie in die falsche Richtung sich entwickeln könnten. Aber ich glaube, da haben wir auch keinen Dissens. Ich wollte das nur ergänzen. Soziale Medien sind ein Problem in ganz vielen Perspektiven. Aber es reproduziert sich in sozialen Medien, was auch in der realen Welt stattfindet, nämlich dass Rechtsextreme und auch Populisten die Lücken füllen, die demokratische Parteien offen lassen, aus verschiedenen Gründen. Aus Gründen von Überlastung, Überalterung, weil sie nicht mehr die Strukturen haben. Und das ist, was wir im ländlichen Raum vor allem sehen. Die AfD ist dort eine Kümmererpartei. Die ist jede Woche nicht nur auf TikTok, sondern auch auf dem Marktplatz. Sie hat in jedem Kaff ein Bürgerbüro. Sie ist sehr präsent und übernimmt die Rolle, die vorher Sozialisten, Linke eingenommen hatten, macht Sozialberatung, macht alle möglichen niedrigschwelligen Angebote. Da spielt die große ideologische Politik gar keine Rolle, sondern sie sind sehr präsent. Die einzigen, die in Ostdeutschland da noch mithalten können, sind die Konservativen, die auch sehr stark sind, die sehr verankert sind und auch deswegen sich sozusagen diese Polarisierung etwas erklärt. Also ja, die sozialen Medien haben sehr eigene Logiken. Ich möchte vielleicht noch einen Aspekt hineinführen. Es ist nicht nur das Nicht-Wollen, sondern soziale Medien funktionieren über Emotionalisierung. Ja? Und Karl Löwenstein, ein deutscher Verfassungsrechtler, hat 1937 geschrieben, Faschismus ist keine Philosophie, sondern es ist die Technik der politischen Emotionalisierung. Ja, es geht nicht um die Inhalte, sondern es geht um die Emotionalisierung. Dafür sind soziale Netzwerke gut. Was Demokraten aber machen, ist, sie zielen auf Rationalität. Ein Staat, demokratische Institutionen müssen letztlich auf Vernunft herauslaufen. Und deswegen kann man in sozialen Medien als Demokrat auch gar nicht so gut, oder es ist viel, viel schwerer, dort mit dem Ziel der Rationalität gut anzukommen und aufzuklären und stichhaltige Argumente zu bringen, als wenn ich Angst machen kann vor dem Niedergang, vor Migranten, Angst machen kann vor den Grünen, die mir mein Schnitzel, mein Auto, all das, also diese Angstkommunikation, die dürfen und können Demokraten gar nicht übernehmen. Und deswegen gibt es diese Eigendynamiken, die dann durch die Art und Weise, wie soziale Netzwerke in ihren Algorithmen funktionieren, nochmal verstärkt werden.
Aber im Grunde sind das die Muster der Faschisierung, wie wir sie auch im vergangenen Jahrhundert gesehen haben. Nada novo, quase, podemos dizer, em comparação com a situação política no século anterior. Pedro Delgado Alves, gostaria de falar também agora, como falávamos sobre os jovens da Alemanha, sobre os jovens aqui em Portugal. Uma sondagem pós-eleitoral realizada pela Pitagoriça após as eleições nacionais mostrou que o partido mais votado entre os jovens entre 18 e 24 anos, os partidos mais votados eram o PAN, depois a Iniciativa Liberal e depois o LIVRE, PS e a Aliança Democrática tiveram menos de 10% e logo só apenas a partir de, julgo que era 50 anos, os dois partidos sempre eram os partidos... quero dizer, os partidos novos não assumiram os 50%. Resumindo, em Portugal, Chega não é o partido mais votado entre os mais jovens, mas os partidos novos são. Quando isso mudou? Bom, há uma reflexão sobre o voto jovem que muitas vezes se desenvolve e acho que começa a ficar evidente que não chega, que é de que quando as pessoas envelhecem, as suas preocupações mudam, a sua sensibilidade para o estado social, para as necessidades que não tiveram até àquele momento, os desperta para outros programas políticos e que é um problema que, isto é, o da radicalização numa fase mais jovem, de que tipo for, se resolve com a passagem do tempo e, portanto, chegarão à idade da sabedoria. É um bocadinho paternalista esta leitura, em primeiro lugar, e, portanto, não tem em conta que os jovens têm problemas próprios que não vão passar com a idade, ou se passarem, os que lhes sucederem enquanto jovens vão tê-los também. Portanto, há umas vezes este risco desta leitura que desconsidera este eleitorado. O que é facto é que estes números estão certíssimos, às vezes não temos a percepção disto e ficamos surpreendidos. O PAN, a IEL, o LIVRE, mas tiveram resultados baixos. Pois, também há menos participação eleitoral entre os jovens e, portanto, este resultado depois não tem uma capacidade de projetar sucesso eleitoral com a mesma escala. Mas o que é que estes três partidos têm em comum? Também conseguem ser agregadores em torno de causas e ter uma mensagem mais clara do que os partidos, e até dirigida a preocupações que os jovens têm, por caminhos diferentes, é certo, mas que procuram ter esse esforço de contacto. Que partidos mais pesados, digamos assim, com outra responsabilidade e que, enfim, que têm que puxar e usar a palavra responsabilidade. A palavra responsabilidade é o maior turn-off possível que conseguimos colocar em cima da mesa se queremos cativar alguém. Não é fácil fazer esse exercício. Fui líder de uma juventude partidária quando o meu partido estava no governo. Confesso-vos que quando passámos à oposição tornou-se muito mais fácil. E, portanto, experimentei as duas metades. É, de facto, incomparavelmente mais fácil. E, portanto, não podemos... Isto vem com as características normais do funcionamento da democracia. O que é novo, de facto, aqui, eu insisto outra vez também nas redes sociais e no seu peso. Porque eu acrescentava, talvez, se me permite, duas coisas que li recentemente, até aplicado a um outro problema, mas que vale para a extrema-direita em geral. Era aplicado num contexto, num debate em que estive a semana passada, sobre antissemitismo, em como o antissemitismo, para além de ser uma forma de racismo, tem outra coisa que o torna mais sofisticado, porque é uma teoria da conspiração. E grande parte destas estratégias de comunicação e da forma como a extrema-direita se apresenta aos públicos é assente numa premissa de uma teoria da conspiração. Não só estamos contra as elites, que é um elemento fundamental da narrativa, como elas estão organizadas e como o próprio sistema está organizado para não dar voz a cada um. As redes sociais alastram, propagam esta narrativa e têm outra desvantagem. No passado, enfim, isto foi uma tira do jornal, era um cartoon, acho que era do New Yorker 2, não me lembro qual era, mas fundamentalmente a mensagem era, nos anos 90, dizíamos, a internet é uma coisa extraordinária porque permite que pessoas que de outra forma não se conheciam falarem umas com as outras. E hoje chegámos à conclusão que a internet é trágica, que permite a pessoas que de outras formas não se conheceriam de falar umas com as outras. Ou seja, permite juntar
e fazer a junção e pôr a colaborar e a participar e a definir estratégias com um grande alcance os extremistas que estavam cada um na sua ilha a conversar com as paredes. E pronto, há aqui um grau de... Não é só isto, evidentemente. Há aqui uma mimetização de estratégias, há aqui uma banonização em todos estes momentos em que utilizam uma receita que foi testada noutros sítios e depois, eu há bocadinho não fiz este comentário, já agora aproveitava. Mesmo a ideia de que entre nós estamos mais ou menos salvaguardados de algumas destas coisas que hão de vir mais tarde, violência física, já começamos a vê-la. A palavra remigração já anda no discurso de alguns grupos que organizaram a manifestação a semana passada. O grupo Reconquista, que é um condomínio entre o Chega, versão mais polida, mas que tem elementos de extrema-direita clássica, usa a palavra remigração e usa a ideia da reconquista. A reconquista, aliás, faz uma outra coisa. Como é que adapta aqui à realidade ibérica? Isto é copiado do Vox, evidentemente. Mas vai buscar um elemento do passado histórico de valorização. Portanto, os portugueses reais, os verdadeiros, os que reconquistaram isto aos que o conquistaram. Portanto, faz o clique em todos os pontinhos, as caixinhas. É islamofóbico? Subrepticiamente. É nacionalismo cristão? Subrepticiamente. É agressivo? Subrepticiamente. Mas estão lá estas componentes todas. Em relação aos jovens, eu há bocadinho não estava, também se me expressei mal, não estava a dar nota que a esperança está perdida na Alemanha. Antes, pelo contrário. Acho que temos mobilização cívica na Alemanha que não temos entre nós. Antes, pelo contrário. É exatamente o inverso. Eu acompanho, por razões profissionais, digamos assim, eu sigo o Façam Blog, que é um blog de direito constitucional, que tem um fascinante projeto, precisamente na Turíngia, de mobilização para imaginar o que é que seria o mundo se nas eleições que agora ocorreram, eles já estão a fazer isto há 2 anos, ou há 1 ano e meio. O que é que aconteceria se um partido formasse governo? Se a AfD formasse governo a um partido com essas características. Portanto, a sociedade civil alemã está mais desperta e mais ativa para isto, e acho que isso se deve também ao investimento que a República Federal da Alemanha sempre fez na formação política, nas fundações dos seus partidos, na mobilização para a formação cívica, que nós, infelizmente, não temos com a mesma escala. E para além de que, obviamente, tem 70 anos de democracia e nós temos 50 anos de democracia. Portanto, tem uma escala de investimento completamente diferente. Mas com isto não respondi à pergunta, que era sobre os jovens. Mas se calhar a resposta é a resposta pessimista e negativa. Eu sou péssimo para convidar por estas coisas, porque eu deixo toda a gente deprimida. Porque é verdade, porque eu, a certa altura andava a ler sobre uma coisa do Políbio, a anaciclosis, ou seja, a teoria dos ciclos dos regimes políticos. Todos os regimes políticos entram em decadência. E, portanto, chegou a vez das democracias entrarem em decadência. E não há nada que possamos fazer. Porque, inevitavelmente, é assim e a história está contra nós. Porque, na realidade e no devir histórico, as experiências democráticas são a hiper-exceção na experiência da organização política das pessoas. Neste aspecto, nestes debates, as pessoas saem deprimidas depois de me ouvir. Mas, depois digo qualquer coisa para não ser assim uma desgraça completa, mas... Apesar de tudo, há casos de sucesso. Há partidos políticos de mainstream que foram capazes de galvanizar e de mobilizar jovens. Têm que perceber que têm que ir ao combate nas redes sociais. Estes números do Fabian são verdadeiros. O Chega dá-nos 10-0. Aliás, eu até devo dizer, até estes números da AfD comparados com o Chega até assustam, porque, à escala, o Chega tem mais sucesso que a AfD percentualmente. Portanto, a Alemanha é um país de 80 milhões de pessoas, nós somos um país de 10 milhões e o Chega tem apenas menos 4 vezes de seguidores que a AfD. E tem um sucesso inacreditável nas redes sociais. E com devido respeito, já disse isso nas redes próprias, portanto não tenho medo de o dizer, nós estamos a dormir. Nós estamos a dormir e a perder o comboio, que, uma vez perdido, é muito mais difícil desradicalizar um jovem do que radicalizá-lo da primeira vez. Acho também interessante o que disse o professor Cohen, não? Que era também um bocado um espelho de uma geração que já tinha tido preocupações antes que, se calhar, em alguns momentos não foram falados, assim dito. Eu queria abrir agora a ronda para perguntas. E quero alertar com 2 argumentos, em 2 aspectos. Em primeiro lugar, nós estamos no streaming, no Facebook, mas não vamos utilizar as perguntas
serem transmitidas nas redes sociais. Isso é o primeiro, e gostaria também de pedir aos jornalistas aqui presentes que não utilizem as perguntas aqui da audiência para a publicação por vários motivos. Mesmo assim, quero abrir, obviamente, entre nós aqui a mesa redonda para perguntas da audiência. E o segundo alerto que queria fazer, estamos a falar de comunicação política e espero que sejam todos capazes de fazer o seu comentário e a sua pergunta em, se calhar, 1 minuto. Então, vamos ver. Sim, o doutor Vieira da Silva aqui ao final, André Abrão. Pois, então, comecemos aqui como André Abrão e gostaria, como nós aqui na mesa, os nossos convidados não conhecem a todos vocês, por favor, a dizer 1 ou 2 palavras sobre a sua pessoa. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar a Fundação Frederic Ebert, a Fundação Mário Soares e Maria Barroso por esta brilhante iniciativa, cumprimentar os nossos convidados e todos os presentes. O meu nome é André Abrão, sou coordenador do Gabinete de Estudos da Juventude Socialista e deputado da Assembleia Municipal em Vila Real. A grande pergunta que eu queria fazer, sem antes deixar um comentário sobre a questão do voto jovem, é preciso relembrar que, em termos absolutos e não relativos, o PS foi o 3º partido mais votado nos jovens. Portanto, do ponto de vista absoluto, este cenário catastrófico que nós muitas vezes montamos não tem essa adesão à realidade. A verdade é que existe uma maior percentagem relativa de jovens a votarem em novos partidos, como a Iniciativa Liberal e com o PAN, e aqui concordo com o deputado Pedro Delgado Alves, sobretudo porque são partidos mais de causas e não têm esta componente, não têm este peso da responsabilidade e de responder a vários setores da sociedade, a vários problemas, sempre com a tónica da responsabilidade. Mas a grande questão que eu queria colocar, porque estivemos aqui a comparar números de redes sociais do Partido Chega com o do Partido Socialista, ou mesmo de juventudes partidárias, ou até de personalidades e figuras públicas e políticas de ambos os partidos, olhamos, por exemplo, para os jovens, como a incapacidade que, por exemplo, a Juventude Socialista ou a Juventude Social-Democrata têm em ter figuras como a Rita Matias, neste caso no Chega, consegue visualizações, consegue likes, consegue tempo de antena, que nós não conseguimos ter. Mas a grande questão e a grande preocupação que eu queria aqui deixar é que há de base um conteúdo com que é muito difícil competir. Eu passo a explicar. Portanto, o próprio conteúdo que é produzido pela extrema-direita é um conteúdo que é agradável de ver ou de ouvir, seja porque choca, seja porque confronta, porque acicata ódios e, portanto, é algo que qualquer visualizador comum, que nem esteja inserido num plano político, encontra ali algum tipo de entretenimento. E nesta sociedade de informação cada vez mais ligada a esse entretenimento, tem uma vantagem. Ora, para um jovem que faz política e procura fazer política de forma séria, não populista, respondendo aos problemas com dados, com informação fidedigna, apresentando também soluções e caminhos, perdoem-me, é muito mais aborrecido fazê-lo, e eu compreendo que os jovens não tenham tanta disponibilidade para ouvir esse tipo de discursos. E, portanto, a questão que eu deixava é como é que nós podemos combater, por um lado, o grande financiamento, a grande aposta que esses partidos estão a fazer nesse tipo de comunicação, e, por outro lado, como é que nós podemos contrariar esse conteúdo, porque eu acho que não é um caminho mais populista, não é nós assumirmos uma via populista na nossa mensagem, vamos conseguir competir com essas mesmas ideias. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos aqui, se calhar, colecionar 3 perguntas e logo vamos para uma segunda ronda. Aqui à direita? Não, ok. Pronto, Okay. então, por favor. Also ich bedanke mich sehr herzlich auch für die Organisation. Meine Frage ist es... So um Momento, para, ja, okay. dass Sie alle die Kopfhörer nutzen können. Okay? Ja, okay, Entschuldigung. Obrigado. Also meine Frage ist, die CDU, wie schon vorher gesagt wurde, hat viele Themen der AfD als aufgenommen sozusagen. Die ÖVP, wie man es in Österreich hat jetzt sehr viele Wähler tatsächlich verloren zur FPÖ, also die rechtsextremistische Partei in Österreich. Und meine Frage ist, denken Sie, dass Sie tatsächlich Erfolg haben, also dass die CDU tatsächlich Erfolg haben wird durch diese sozusagen, ich benutze jetzt auch
Gänzezeit, also genau, dass die CDU auch jetzt Erfolg haben wird durch diese Kopieren sozusagen von Themen von der FD. Ja. Obrigado. O seu nome só pode dizer o seu Diogo nome Oliveira. da Escola Alemã a Sul. Okay. Obrigado. Von der Deutschen Schule. Perfeito. Ok, obrigado da Escola Alemã aquela pergunta, muito obrigado. E temos mais uma e logo vamos voltar para os nossos convidados. Sim, por exemplo, por favor. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado à Fundação pela organização desta sessão e a todos os intervenientes, foi muito interessante. E a pergunta que eu queria colocar prende-se exatamente com o tema das redes sociais, e um pouco ali no seguimento da primeira pergunta também, que é, mais do que até o próprio conteúdo ser apelativo, se nós não estamos a lidar com plataformas que na sua própria estrutura algorítmica, o conteúdo populista, ou a maneira de discutir as questões mais superficial, mais populista, à procura de explicações fáceis, se não impede logo à partida que haja de facto uma discussão substancial e, portanto, não são plataformas que pela sua própria estrutura, pela sua própria forma, incentivam e promovem um tipo de discurso e, portanto, tentar promover um debate substancial nessas plataformas não é um pouco uma batalha perdida porque a própria plataforma está contra essa maneira de pensar criticamente. Ok, então eu diria que voltamos para o palco e logo vamos fazer uma segunda ronda final e estou a convidar a todas as mulheres aqui à sala a também colocar uma pergunta. Temos aqui 3 perguntas, não sei, Andrea Brau, para quem foi dirigido o comentário sobre o conteúdo, como contradizer o conteúdo atual. Como combater o conteúdo da extrema direita? Ich würde ganz kurz starten zur ersten und dritten Frage. Das eine ist Regulation, wenn es wirklich zu Gewaltaufrufen beispielsweise kommt. Das ist was auf europäischer Ebene stärker gemacht werden muss. Wenn wir jetzt im Moment sehen, wie stark Verschwörungserzählungen, wurde gerade gesagt, die sind sehr häufig antisemitisch, sie kosten Leben. Nicht nur in der Covid-Pandemie, wenn man sich den Sturm in den USA gerade anschaut und die Unmengen an Verschwörungserzählungen, die stark durch Elon Musk und Twitter verbreitet werden. Menschen werden sterben aufgrund von Verschwörungstheorien. Und das kann man nur durch Regulation dieser riesigen Macht einer einzelnen Person mit seiner Plattform, mit politischer Regulation dieser Netzwerke Einhalt gebieten. Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort ist, dass was in sozialen Medien funktioniert, ist zynischer Humor. Und der funktioniert auch links. Ja? Nicht auf eine entmenschlichende Art und Weise, aber auf eine anschauliche Art und Weise. Und wenn man den Wahlkampf in den USA im Moment beobachtet, dann sieht man doch, man kann auch als Demokrat, als Demokratin mit einer positiven Stimmung in sozialen Medien mobilisieren. Und da würde die Algorithmen sind Teil des Problems und auf manchen Plattformen noch stärker als andere. Wir haben dazu eine Studie gemacht und sehen, dass TikTok gar nicht das größte Problem ist, sondern dass die Algorithmen von Facebook, das weniger genutzt wird von jungen Leuten, aber durch die geschlossenen Gruppen sogar noch toxischere Folgen haben. Und dennoch, viele der auch linken sozialen Bewegungen, der Klimabewegung, die ist auch in sozialen Medien entstanden. Die Klimagerechtigkeitsbewegung, MeToo-Bewegung, Obamas Wahlsiege. Also man kann diese Plattform nutzen. Wenn wir mit jungen Aktivistinnen sprechen, Interviews führen, dann sagen die uns, wie sind sie politisch geworden? Über Influencer in sozialen Medien. Ja, es ist weniger kompliziert und Progressive tun sich schwerer und auch Konservative tun sich schwerer, damit umzugehen, aber es ist möglich und das muss stärker gemacht werden, auch wenn man damit leider auf die Plattform einzahlt. Und trotzdem muss man politisch die Regulation im Auge behalten, weil wir wissen, soziale Netzwerke führen nicht nur bei Naturkatastrophen zu Tod, sondern auch zu Hass und Gewalt, zu Angriffen auf Menschen. Und das kann man letztlich nur mit Regulation und mit auch Strafverfolgung in den Griff bekommen. Muito obrigado, Matias Quente. Augusto Mudason queria fazer comentário sobre aquelas emoções positivas, positive vibes nas redes sociais, e se calhar já quer responder à segunda pergunta que tivemos aqui, copiar
conteúdo, os conservadores copiam conteúdo da direita radical. Como vai isso acabar? Als Ergänzung noch zu den US-amerikanischen Wahlkämpfen jetzt vielleicht, das ist ja schon interessant zu beobachten, wie die Mischung aus Kamala Harris und Tim Walz vor allem, den ich auch besonders interessant finde als Person, auch nochmal in diesem Duett vielleicht auch, wie die so etwas kreiert haben, wie eine positive Stimmung. Das ist das, was ich vorhin schon meinte. Das ist mir als junge Menschen wurde auch immer gesagt, die Zukunft ist negativ, es wird alles ganz schlimm. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, wir schaffen das, wir machen das mal anders. Und es treten auch im Internet auf eine sehr charmante Art und Weise, muss man ja sagen. Tim Walz und Kamala Harris auf ihre Art und Weise haben Meme-Potenzial und haben aber auch eine feine Selbstironie zum Teil, die manchmal vielleicht anderen Politikern, zumindest in Deutschland, da kann ich das sagen, sehr, sehr, sehr abgeht. Es gibt kaum Selbstironie bei Politikern, weil es immer alles ganz ernst ist und ganz schlimm und die anderen sind böse. Das ist ja auch so, aber man macht sich selten mal auch über sich selbst lustig. Und das ist auf eine Art und Weise vielleicht etwas, was erfolgsversprechend ist. Das nur als Ergänzung zur CDU und FPÖ, ÖVP, FPÖ, ÖÖÖ. Nein, es ist kein Erfolgskonzept, würde ich sagen. Man sieht das auch aus der Geschichte, der jüngeren Geschichte, wenn die CDU versucht hat, in Deutschland in manchen Wahlkreisen besonders rechtskonservative Leute aufzustellen, Leute, die in der Mitte zwischen CDU und AfD sind und man gar nicht mehr so wusste, zu wem sie gehören, dann hat immer das Original gewonnen. Immer die AfD gewonnen. Also es ist keine Option, das einfach zu kopieren, weil das hat, glaube ich, kein Konzept. Ich verstehe aber schon diese leise Sehnsucht, sage ich mal, innerhalb der CDU, also hier in Portugal heißen sie, glaube ich, Sozialdemokraten, diese Sehnsucht, dass man gesagt hat, man war vielleicht ein bisschen zu doll nach links gerückt unter Angela Merkel. Und jetzt muss man das ein bisschen korrigieren. Ich verstehe diesen Impuls. Ich kann das nachvollziehen, weil es tatsächlich ein bisschen schon damit zu tun hat, würde ich sagen. Es ist ein Grund, warum die AfD vielleicht in diese Lücke stoßen konnte. Nicht der einzige, wie es manchmal dargestellt wird. Deswegen verstehe ich diesen Punkt, was aber niemals passieren darf. Und das ist eigentlich, finde ich, das Entscheidende. Und das kann man der CDU immer nur sagen. Sie müssen aufpassen, dass sie mit der Sprache vor allem auch nicht mitgehen. Und das ist etwas, was sehr, sehr schnell passiert und was die CDU auch manchmal falsch gemacht hat. Gleichzeitig muss man dieser Partei ja auch irgendwie zugestehen, dass sie konservativer sein darf als zum Beispiel die Sozialisten. Muito obrigado. Quero abrir agora. Sim, se quiser já fazer um comentário e logo abrimos. Muito rapidamente, não queria deixar um comentário sobre as plataformas. De facto, o algoritmo alimenta e, para além disso, acho que ainda acrescentaria mais um problema. Quando temos os proprietários das plataformas a agir e a financiar uma determinada leitura das plataformas, eu de tempos a tempos faço o exercício de denunciar publicações. E denunciar publicações no Twitter ou no X, hoje em dia, não vale a pena. Porque as coisas podem ser do mais abjecto racismo, que ainda assim eles mandam aquele mail simpático, lamentamos, sabemos que a resposta que queria não era esta, mas verificámos a publicação e ela não viola os termos de funcionamento. E, curiosamente, na outra conferência em que estive há uns tempos, uma das coisas diagnosticadas como solução é precisamente também garantir que as plataformas têm um quadro legal que as obriga a ter moderação a sério das redes sociais, a remover conteúdos, de alguma maneira aquilo que depois algumas pessoas que não percebem que estão a ser instrumentos úteis, reparem, disse instrumentos para não dizer outra coisa, estão a ser instrumentos úteis da extrema-direita, depois arvoram a defesa da liberdade de expressão sem limites como aquilo que está em causa, quando não percebem que o Brasil fez há umas semanas, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foi apenas dizer: este Estado de Direito tem regras sobre as plataformas, tem que indicar o representante legal perante o Estado brasileiro e tem que remover publicações que têm conteúdo que viola a lei porque propaga crimes de ódio. À semelhança, aliás, do que estas plataformas fazem, eu estou a falar do X, fazem, por exemplo, quando regimes autoritários lhes pedem para remover publicações de movimentos de libertação. E não tem problema nenhum, o Sr. Musk é na hora. Agora, no Brasil decidiu fazer disto um caso. Fez disto um caso, mas juridicamente a decisão do Supremo Tribunal, com exceção daquele pequeno devaneio sobre aplicar sanções a quem acedesse
por via de VPN quando aquilo estava suspenso. Isso, de facto, manchou, foi o borrão na toalha, manchou a pintura, mas no resto é uma decisão completamente compreensível. Se nós temos crimes de manipulação de mercado, não teremos também crimes de manipulação de democracia? Mas nem precisamos de inventar crimes de manipulação de democracia. Temos crimes de ódio, estão no Código Penal. Estão no Código Penal e por boas razões, porque estas coisas, como foi muito bem dito, custam vidas. Custam vidas a pessoas. E é uma coisa que impressiona no discurso. Às vezes não temos a capacidade de dizer na cara à extrema-direita que aquele discurso que pode parecer só o prolongamento de um programa de debate desportivo televisivo que o líder do Chega tinha por outras vias noutros locais, mas não. Aquilo custa vidas de pessoas. Porque aquilo empodera outras pessoas a agir, a fazer manifestações como as que têm vindo a fazer e, em alguns casos, a provocar a violência e a instigar a violência contra outros. Sim, podemos. Sim, ainda temos tempo para ouvir um comentário sobre o TikTok e logo vamos fazer uma segunda ronda de perguntas. Já vejo alguns mãos. Ok, pronto, Maria João Guimarães. É muito rápido, eu concordo absolutamente com tudo o que disseram. Eu só acho que às vezes temos um mito sobre o que é que funciona no TikTok. O que funciona, por exemplo, agora vai soar um bocadinho mal, vou fazer aqui publicidade ao TikTok do Público, mas um dos vídeos que tem mais visualizações no TikTok do Público é um vídeo a explicar o que é exatamente a direita radical, o que é a extrema-direita e uma série de conceitos políticos, e é um dos mais vistos. Portanto, às vezes conseguimos falar de coisas chatas, não de uma maneira super divertida, era eu a falar, portanto estão-me a ver, não é? E funcionou, pronto, apesar disso. Ok, política positiva nas redes sociais é possível, ouvimos isso já aqui em alguns comentários. Mais perguntas da audiência. Começamos aqui, por favor, e eu gostaria de dar preferência às mulheres aqui na sala do momento, por favor. Sim, temos aqui uma... Ok, por favor. Qual é o seu nome? Muito obrigada. Sim, por favor, obrigado. O meu nome é Rosário Gamboa. A questão um pouco ligada ao repto que nos deixou, às mulheres que estão aqui na plateia, eu gostava de salientar uma das questões bastante conhecidas e que marca aquilo que é o discurso e as atitudes fundamentalmente da extrema-direita e a forma como elas se expandem diretamente e subliminarmente nas redes sociais. Isto é, são as questões machistas, de misoginia, com a forma direta, trabalhando frustrações, alimentando o culto do machismo, chamando a atenção para as características de domínio em todos os sentidos da parte do macho, não só sexual e dominador com o género feminino, mas o domínio presente em todas as posturas na relação social com os outros. E depois as grandes virtudes de ser passivo, de ser mimado, de poder ir ao ginásio e comprar roupa e ser feliz na casa, que é o tipo de mitologia que é passada para as mulheres. Este tipo de discurso que está muito patente, não só em Portugal, mas em toda a Europa e no mundo, e que pode terminar em femicídio, em situações de um dramatismo atroz, porque muitos desses sites incentivam, inclusivamente, a morte de mulheres, incentivam ao ódio às mulheres, dizendo que as mulheres que se recusam perante os homens são, bem, eu vou dizer um termo, ordinárias, mas normalmente não é este o termo que aparece, é bastante diferente. E são sites que vão trabalhando de uma forma progressiva. Começam por aliciar inicialmente uma pequena frustração, porque tu estás sozinho, porque estás isolado. A seguir alimentam mais isto, passam de uma plataforma para outra. A minha questão, porque julgo que o que eu disse foi só para contextualizar, porque todos nós sabemos que isto acontece, e a força que isto tem no alimentar da extrema-direita, na regressão
de muitas políticas progressistas que estavam em cima da mesa e que se vêm manifestando em todo o mundo. Eu gostava a questão que eu gostava de colocar é o seguinte: de que forma é que os partidos progressistas têm investido verdadeiramente no combate a estas atitudes? E de que forma o Pedro Delgado Alves, há um bocado referia que já fez denúncias, eu já fiz várias denúncias deste género nas redes sociais e tenho a mesma resposta. Dizem-me que não encontram nada que seja ofensivo. Já fiz no Twitter, já fiz no Instagram, já fiz no Facebook. No TikTok confesso que não uso. Mas já tentei navegar por alguns desses sites para perceber o que é que estava a acontecer e são verdadeiramente assustadores. Eu pergunto, não há possibilidade de ter uma regulação mais forte deste nível? Nós temos regulamentação europeia e aplicámos-las e fizemos a sua transposição para a legislação nacional. Mas o que é absolutamente assustador é entenderem que uma autorregulação da parte das redes desculpa uma heterorregulação que é necessária e a sua fiscalização. E depois também a outra questão que eu deixei que me preocupa muito é como é que nós, progressistas, temos reagido verdadeiramente nos nossos discursos, nas nossas práticas, na nossa linguagem, a este tipo de estereótipos. Muito obrigado pela pergunta e pelo comentário. Temos aqui mais 2 perguntas. Gostaria de, por favor, mais uma vez, como foi apenas uma mulher que ouvimos agora, por favor, aqui, podemos colocar a pergunta para si primeiro. Sim? Boa tarde. Obrigado. Eu tenho 17 anos, portanto eu contacto com os jovens que no futuro, no próximo ano, já estarão aptos para votar em Portugal. E o que eu vejo é que os jovens da minha idade não têm nenhum interesse na política. Nunca lhes foi fomentado o interesse na política, que no fundo não é só preciso ter um interesse, é sentir que é uma necessidade. A política não é mais do que é um interesse, gosto de ler sobre isso. Não é só isso. As pessoas têm de saber política para saber ter um voto consciente. E eu sinto que os jovens da minha idade não têm essa consciência e não têm interesse nenhum na política. Portanto, eu sou capaz de receber perguntas como, por exemplo, o que é um socialista? E num jovem de 17 anos isso não deve ser normal. E eu gostava de saber como é que pensam todos vós, como é que isso poderá ser, por exemplo, instituído no sistema de ensino, de forma a arranjar alguma maneira de incutir nos jovens esse tipo de interesse. Porque dessa forma, é uma forma deles combaterem, como é que se diz? Sim, não só a iliteracia, mas de combaterem contra as falsas informações que existem nas redes sociais por eles próprios. Não terem de lhes dizer. Hoje em dia também não é só, há muitos vídeos do Chega nas redes sociais, como também há muitos vídeos contra o Chega e em ódio ao Chega e à extrema-direita no geral. Não é só vídeos sobre o Chega. E, portanto, há muitos jovens que acabam por ter um repúdio ao Chega por causa desses vídeos. Mas o ideal seria que eles não tivessem um repúdio à extrema-direita só porque veem num vídeo que faz mal. O ideal seria eles terem essa capacidade de pensar por eles próprios porque é que este partido não é específico, mas porque é que estas ideologias são más e quais seriam as suas consequências se dominassem nesta sociedade. Basta olhar para a história, que é outra coisa que também falha muito aos jovens. E era só isso. Obrigada. Obrigado pelo comentário sobre os jovens. Temos aqui mais 2 perguntas e vamos fechar e já vou convidar para um Porto de Londra depois. Então vão todos ter oportunidade e ocasião de falar uns com os outros também, como os nossos peritos aqui, só porque temos de fechar aqui a ronda de perguntas. Isso não significa que não podem colocar mais perguntas durante esta noite. Então, a última pergunta, por favor, para o momento. Queria apenas... Pode... Também eu. Temos mais uma. Por favor, sim, o seu nome e instituição. Chamo-me Guilherme Guerra, sou dirigente associativo, fundei uma associação independente que quer combater a iliteracia política e económica dos jovens
E, portanto, venho até no seguimento da pergunta da Carolina e fazer até um pequeno ao August Moderson, que há pouco disse que a linguagem importa. E a linguagem importa sim, importa não imitar. Porque senão, e evocando Eric Arthur Blair do seu pseudónimo George Orwell, na cena final da Quinta dos Animais, já não se distinguia o que eram porcos, o que eram humanos. E é importante não perder esta distinção. É certo que, pelo menos nestes 3 anos de associativismo, a combater a iliteracia nos jovens, temos percebido que as redes sociais sim têm um impacto muito grande, mas que provocam a banalidade e pela sua velocidade de conteúdos, a absorção, a crítica desses mesmos conteúdos, mas também temos contra nós, que queremos ter uma atitude democrática, o algoritmo e a estrutura do algoritmo, que não nos deixa chegar, o que nós dizemos em português, rebentar a bolha. Não nos deixa chegar aos jovens que não têm o interesse pela política e que não têm o interesse nem, portanto, por nada de que seja, como dizia até o próprio deputado Pedro Delgado Alves, que os jovens normalmente, quando passam para a idade adulta, sentem na pele este papel na sociedade e que antes disso não o sentimos. Portanto, é muito difícil chegar pelas redes sociais e quebrar essa bolha. Apesar do vídeo que Maria João Guimarães dizia que tinha muitas visualizações, ainda bem, também o vi, na verdade, é uma ferramenta a usar, mas é preciso ir mais além, sair das redes sociais e ir às escolas. E, portanto, queria ir aqui perguntar, já que é uma oportunidade única de conhecer a realidade alemã neste aspecto, que projetos de literacia económica e política existem, do vosso conhecimento, fora das redes sociais, nas escolas, onde quer que seja, que não seja no meio digital? Muito obrigado. E a última pergunta, por favor, do Sr. Dr. Vieira da Silva, e logo os comentários aqui do palco. Muito obrigado, boa noite. Meu nome é Vieira da Silva, da Fundação Res Pública. Eu queria só, tentando ser telegráfico, deixar aqui principalmente 2 questões. Antes disso, fazer uma afirmação muito simples. O que une toda a extrema-direita e a extrema-direita de hoje à extrema-direita dos anos 20 do século passado é o triunfo da mentira. O triunfo da mentira foi e será o principal instrumento da extrema-direita. Em segundo lugar, uma pergunta um pouco tremendista. Como é que nós vamos todos, democratas, conviver com esta vaga da extrema-direita, nomeadamente na Europa? Será possível haver uma espécie de pacto de convivência, como se está a tentar no Parlamento Europeu, segundo julgo perceber, ou teremos que, olhando a história e a realidade presente, pensar que não há pactos com a extrema-direita? A extrema-direita, quando toma o poder, não sai de lá a não ser à força. Olhamos para a Hungria e olhamos para o passado. Portanto, esta dimensão para mim é fundamental. Eu gostava de fazer esta pergunta aos nossos convidados alemães. Terceira e última questão. É certo, as redes sociais são muito importantes, tudo a mentira, tudo é muito importante, mas há hoje, e há já investigações sobre isso, uma outra dimensão que começa a ser crucial. A ideia de que as democracias não funcionam. Não respondem na saúde, não respondem na educação, não respondem na segurança, não respondem. E essa ideia, assumida pela extrema-direita, é muito mais perigosa porque ela é replicada no âmbito do combate eleitoral normal por partidos ditos normais. O combate político faz-se muito à custa de dizer tu não fizeste isto, não fizeste... Na Alemanha como em Portugal. Talvez menos na Alemanha que em Portugal. É uma forma, naturalmente não consciente, de estarmos a alimentar esta desconfiança face à democracia, que é o melhor de todos os sistemas, é o pior de todos os sistemas, à exceção de todos os outros. Muito obrigado. O último comentário, as últimas questões já diretamente aos nossos convidados alemães. Matthias Quent, eu pensava então mais preciso public policy.
In Deutschland gibt es ganz unterschiedliche Programme. Der Staat gibt viele, viele Millionen, mehrere hundert Millionen aus für Prävention, für Stärkung von zivilgesellschaftlichen Akteuren, für Arbeit in Schulen, für die Unterstützung von Opfern von Rassismus und Antisemitismus und rechter Gewalt. Da ist aufgrund der großen Situation, der großen Gefährdungslage in den vergangenen 20, 30 Jahren wirklich ein breites Feld an Aktivitäten entstanden. Und wir sehen jetzt in dieser Situation, wo sich viele Menschen, die Mehrheit der Menschen Sorgen machen über die Gefahren für die Demokratie, dass es sehr einfach möglich ist für NGOs über Crowdfunding im Internet beispielsweise Millionen Euro zu sammeln, um Aktivismus zu fördern, um Demonstrationen, Aufklärungsarbeit und so weiter. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten und in Deutschland eigentlich ein ausgebreitetes System. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Es reicht trotzdem nicht, weil es immer erst zu spät einsetzt. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wir haben in Deutschland dieses Sprichwort von wehret den Anfängen, dafür ist es aber leider viel, viel zu spät. Der Brand ist schon zu aktiv. Das Schulsystem ist in Deutschland in keinem sehr guten Zustand. Vieles wird dann auf Projekte ausgelagert. Da kommen dann mal Referenten für einen Tag von außen und erzählen etwas über Rassismus. Aber das reicht nicht. Es muss Alltag sein, es muss stärker in den Lehrplan sein. Und in manchen Bundesländern gibt es sehr starke politische Bildung in den Lehrplänen, in den Regelstrukturen drin. Da merkt man dann auch, dass es große Unterschiede macht. Und es kommt darauf an, nochmal, wie engagiert sich die Zivilgesellschaft? Auch das ist ein großer Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Verstehe ich Demokratie als einen Lieferservice wie Amazon? Ja, ich bestelle und dann liefert es und wenn es nicht okay ist, dann beschwere ich mich. Wenn ich unzufrieden bin, dann schicke ich es zurück. Oder ist es was, wo ich selber mitmache, wo ich selber mitgestalte, wo ich Teil dessen bin und wo ich auch akzeptiere, wenn ich meine Interessen nicht durchsetzen kann? Und diese Participant Culture muss gestärkt werden. Und gleichwohl die Kurzlebigkeit unserer Zeit und die sozialen Medien sind ein Ausdruck davon, dass immer weniger zu bestätigen scheint. Was den deutschen Fall angeht, diskutieren wir über ein Verbot der AfD, also die wehrhafte Demokratie mit allen Mitteln auszunutzen. Und eine Partei, die den Bestand der Demokratie gefährdet, kann verboten werden. Das ist anstrengend, das ist ein aufwendiger Prozess. Es ist auch nicht sicher, ob es funktioniert, aber es ist eine Möglichkeit, die wir im Rechtssystem haben und die deswegen auch nicht außer Acht gelassen werden kann. Aber dadurch verschwinden die Einstellungen und die Mentalitäten natürlich nicht. Was wir in den letzten Jahren eigentlich gesehen haben, ist, dass die Zivilgesellschaft und ein Stück weit gehören die Medien da auch mit dazu, den zentralen Unterschied machen, weil der Eindruck ist, Politik reagiert nur noch auf Krisen und auf Krisen, die gesellschaftlich als solche dargestellt werden. Das heißt, die durch Druck aus der Bevölkerung erzeugt werden. Antifeminismus, Angriffe auf Frauen ist ein Riesenproblem. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch einen Femizid, durch einen Mann, durch ihren Mann ermordet, umgebracht. Aber es ist kein politisches Thema, es ist kein Problem, weil es niemand anmeldet. Wenn es dann einen islamistischen Anschlag gibt, ja, und ein Mensch stirbt, was schlimm ist, dann steht das ganze Land auf dem Kopf. Aber diese Alltagsnormalität, diese Alltagsgewalt wird nicht artikuliert, weil es keine soziale Bewegung thematisiert. Als Soziologe gucke ich auf Zivilgesellschaft und ich glaube, Bürgerinnen und Bürger müssen das einfordern, müssen auf die Straße gehen, müssen sich engagieren und die Demokratie nicht nur verteidigen, da bin ich bei August Modersohn, sondern sagen, wir entwickeln sie weiter. Wir müssen weiter demokratisieren, um die Wurzeln dessen, was zu faschistischer Radikalisierung führt, abzugraben. Dazu gehört auch soziale Ungleichheit. Ja? Wir brauchen mehr Geld für die Regelstrukturen in den Schulen, wir brauchen verschiedene Veränderungen, die Kommunen, die Städte wieder handlungsfähig machen, sodass Menschen auch spüren, dass ihre Interessen im Vordergrund stehen. Soziale Arbeit, Beziehungsarbeit, eben nicht nur die Bildung, die sehr wichtig ist, aber nicht nur die Bildung, wie wähle ich Parteien, wie wähle ich den Präsidenten, wie wird das Partei gewählt, sondern auch ein Verständnis, wie soziale Strukturen funktionieren, wie man sich selber einbringen kann, wie Desinformation funktionieren, all diese Muster. Es gibt viele, viele gute Projekte, aber trotzdem dieses Erstarken
beides ist gleichzeitig da. Ja? Beides passiert im Moment gleichzeitig und das führt ein Stück weit auch zu einer Polarisierung, die ich vorhin skizziert habe, dass es gerade Menschen mit einem formal schlechteren Bildungslevel haben, die sind ja nicht dümmer. Ja? Sie haben nur weniger Möglichkeiten aus ihrem Elternhaus heraus und darum muss man die Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Möglichkeiten stärken, um da die Wurzeln abzugraben. Aber im Notfall muss man solche Initiativen, auch solche rechtsextremen Organisationen auch verbieten, zerschlagen oder mit den Mitteln des Rechtsstaats so ächten, dass sie isoliert werden. Muito obrigado. Comentando duas das intervenções. Em primeiro lugar, a questão da misoginia e do antifeminismo é muito interessante porque, ao mesmo tempo, a extrema-direita procura mascarar a sua misoginia, tendo, por exemplo, um discurso islamofóbico puxando pelo tema dos direitos das mulheres e, ao mesmo tempo, também um discurso anti-LGBT, anti-trans, afirmando também o desaparecimento das mulheres. Portanto, depois, ao mesmo tempo que tem uma agenda e uma base eleitoral brutalmente discrepante a nível entre sexos, ou seja, há um desequilíbrio brutal. A sondagem de hoje, ou de ontem, aqui para Portugal, mostra que qualquer coisa como 3/4 dos eleitores do Chega são do sexo masculino, por comparação a outros partidos, mas depois ao mesmo tempo tem esta estratégia de fachada, de apresentar-se como outra coisa. Não, nós na verdade é que somos os verdadeiros defensores das mulheres. E depois só rapidamente um comentário, porque eu acho que o José António Vieira da Silva colocou as duas das questões mais importantes da tarde toda, porque de facto, eu acho que há uma altura em que eu respondia ao seguinte: nós já experimentámos todos os modelos para lidar com a extrema-direita. Cordões sanitários, blocos centrais quando é necessário para o impedir, não fazer um bloco central para não o impedir. Ou seja, todas as receitas na Europa, num sítio ou noutro, falharam, de uma forma ou de outra. Acho que não há uma fórmula única. Mas há uma coisa que às quais as democracias não podem deixar de dar resposta. É o bem-estar das pessoas. E, de facto, as pessoas acreditarem que a democracia funciona para elas. E isto entronca na primeira pergunta do José António Vieira da Silva, que é a seguinte: mas isso, mesmo que quando se consegue, se a mentira conseguir prevalecer do lado da extrema-direita, aparecem os dados que o Fábio, no início do nosso debate, colocou em cima da mesa. Em alguns destes Estados, a situação económica não é assim tão drástica e não é assim tão dramática ao ponto de gerar, ou de poder gerar resultados como estes que vimos, de abandono dos partidos democráticos. Portanto, de facto, são mesmo esses dois polos para os quais ainda não temos resposta. Eu acho que para o do bem-estar até temos. Podemos ter mais ou menos sucesso em algumas políticas públicas. Temos é que ter uma resposta para as pessoas que se sentem vencidos e derrotados da globalização, do processo de integração europeia e de determinadas coisas. Portanto, tem a ver com as bases eleitorais clássicas de partidos como o nosso, não as desguarnecer. Mas, por outro lado, isso não chega, porque podemos ser confrontados com não conseguir passar a mensagem e de outros mais eficazes que nós lá irem vender as suas mentiras, a sua teoria da conspiração e continuarem a fazê-los sentir como estando a ficar para trás na democracia, na defesa das instituições democráticas. E, portanto, o meu pessimismo, normalmente, nestes debates de que eu falava há bocadinho, tem a ver com isto. É alguma impotência e o sentimento que ainda não temos uma fórmula para o superar. Agora, eu acho é que significa ter que ir à luta. E não é na luta como nos anos 30. Nos anos 30 iam mesmo à luta e arrachavam cabeças. Não é isso que tem que ser. Tem que ser luta nas redes sociais, denunciar, descobrir a melhor maneira, melhorar o quadro regulatório. Eu já descobri, por exemplo, no X, termino só com isto, há um truque para ter melhores sucessos nas denúncias. Podemos denunciar o tweet, ou podemos denunciar o tweet porque ele viola regras da União Europeia. Ou seja, há nuances na forma como se denuncia um post, não garante sucesso a 100%, mas se no quadro europeu fomos capazes de o fortalecer, tanto melhor. E peço só desculpa, só mais uma coisa. A pergunta do meio de António Vieira da Silva também é importantíssima. Eu acho é que não há pacto nenhum com a extrema-direita. Eu, por acaso, coloco-me na visão de que são mesmo inimigos da democracia. Não são adversários pontuais e se conseguirmos convertê-los em adversários da democracia já é um grande feito que fazemos. Ou seja, no fundo, tirá-los do lote dos que são inimigos e normalizar. Mas normalizar é abandonarem as bandeiras das migrações. É eles transformarem-se noutra coisa. É eles deixarem de ser extrema-direita e pronto, passarem a ser conservadores à antiga, porque alguns é o que querem. Sejamos claros. Alguns o que querem é o lugar à mesa do orçamento. Alguns o que querem é o seu lugar. Alguns o que querem é poder ir almoçar ao restaurante dos deputados e já isso acham que isto é uma forma de adquirir estatuto. Portanto, isso também não é de todo impossível. Mas o sucesso neste momento é mais fazendo ribombar os tambores e fazendo a narrativa habitual. Pois é, uma questão interessante que não tínhamos debatido ainda, não vamos ter tempo para isso, mas
houve o Instituto de Inquérito Infratestima, por exemplo, em junho de 2024, perguntou aos apoiantes da AfD e 82% dos apoiantes da AfD disseram não me importa que a AfD seja considerado de extrema-direita em algumas partes, desde que aborde as questões certas. Quero dizer, utilizando sempre a palavra populismo, extrema-direita, pois se calhar este argumento também chegou a um fim e é um benefício para eles mesmos, como acabou de explicar o Pedro Gada Alves. Temos aqui mais perguntas e pouco tempo. Mesmo assim, gostaria de convidar os nossos dois convidados aqui à minha esquerda a fazer um comentário final sobre August Modersohn. Se calhar pode ser um comentário final interessante, aquela ideia das democracias que não respondem. Isso é algo que o Augusto vê e ouça também nos estados de leste da Alemanha? Nee, ich sehe eine sehr aktive Demokratie eigentlich. Ich sehe eine sehr politisierte Gesellschaft, eine extrem polarisiert und politisierte Gesellschaft. Ich glaube aber, und um das auch nochmal aufzugreifen, Sie sprachen vom Pakt mit den Rechtsextremen, mit den Rechtspopulisten. Das ist eine Frage, die natürlich oft gestellt wird. Soll man sie einbinden, um sie zu schwächen? Das ist die Idee dahinter. Das ist eine Frage, die wird in Deutschland seit Gründung der AfD gestellt und es wurde noch nie ermöglicht. Die AfD wurde noch nie in irgendeine Form der Regierung eingebunden. Sie wurde immer stärker, weshalb jetzt die Gegenargumente lauter werden, die sagen, vielleicht muss man ihnen doch mal die Möglichkeit geben. Es ist aber trotzdem, und das möchte ich noch einmal sagen, Sie haben selber ja auf Ungarn verwiesen, nach Polen könnte man auch schauen. Es ist extrem gefährlich, diese Parteien in die Nähe von Macht zu lassen. Und es ist auch etwas, das in Deutschland nicht mehrheitsfähig ist. Es gibt keine Partei in Deutschland, die aktuell wirklich sagen würde, wir arbeiten regelmäßig auf Landesebene oder noch höher auf Bundesebene mit der AfD zusammen. Es gibt innerhalb der Konservativen manchmal vereinzelte Stimmen, aber die Reihen sind doch geschlossen und vor allem nach den letzten Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg war das nochmal die große Sorge, die man vorher hatte, dass da die sogenannte Brandmauer, der Cordon sanitaire bröckelt. Mein Gefühl ist, als frische Einschätzung aus den 3 Bundesländern, diese Wand, diese Mauer, dieser Cordon steht und wird, Stand jetzt, nageln Sie mich nicht drauf fest, auch weiter bestehen bleiben. Pois, muito obrigado aos nossos oradores. Temos vinho já preparado. Pronto, nós na Alemanha costumamos também beber vinho quente, mas acho que não é uma recomendação que vos quero fazer. Por isso, de momento, queria fechar aqui a mesa redonda, agradecendo aos nossos convidados, Pedro Gado Alves, Matias Quende, August Modersohn e Maria João Guimarães, agradecendo também à Fundação Mário Soares por nos acolher. A Osita e a Carlota fazem um excelente trabalho na preparação do evento, tanto como a minha colega Ruth Schwartz. Muito obrigado por nos apoiar sempre. E também um agradecimento para os nossos parceiros. Nós hoje, na parte de manhã, organizávamos já uma mesa redonda interna para jornalistas na Fundação Friedrich Ebert, como um apoio do Sindicato dos Jornalistas. E para fechar aqui a noite, gostaria de dar as palavras do encerramento desta mesa redonda ao presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Filipe Simões. Por favor. Posso falar hoje? Sim, pode. Tenho que trazer as notas. Prometo que ninguém me trouxe. Agradecer à Fundação Friedrich Ebert, de certeza que o meu não foi péssimo, mas agradecer, como agradecer podermos debater este tema nesta que já hoje foi apelidada de uma Casa da Liberdade. E é bom estar numa Casa da Liberdade
a falar de um assunto tão importante. Nós hoje de manhã, eu, o Augusto, o Matias, falávamos na atração dos jornalistas, e permitam-me que fale como jornalista, pelo discurso da extrema-direita. Quando chega em Portugal era o partido de um homem só, tinha mais espaço mediático que toda a esquerda junta. É disto que estamos a falar. E assim vivemos. Hoje tem 50 deputados, o Chega continua a ter muito espaço mediático. E nós pensámos que atração é esta e debatemos-la. Eu creio que hoje estamos a fazer diferente, não é, Maria João? Eu acredito que conseguimos fazer diferente do que no início. E porquê? É por estes momentos que nos ensinam. Eu nunca pensei que hoje, no fim do dia, nós teríamos todos a solução para não deixar que este discurso que vinga, é muito simplista, as pessoas vão lá ter imediatamente. Os jornalistas, hoje falávamos um jornalista que era freelancer, fazia da vida o que fazia, a quantidade de peças que faziam, e apresentar um trabalho sobre a extrema-direita que, não sendo de interesse público, mas tem o interesse do público por causa deste discurso, é sempre vendido esse trabalho. E esse foi um assunto que nós debatemos muito. Como desmontar a retórica, como devem os jornalistas tratar estas mensagens. Pensámos em alguns caminhos. O Augusto falou de muitos que provavelmente afastar-nos do soundbite, irmos desconstruindo narrativas é o caminho. Mas eu creio que o jornalismo já não vai lá sozinho. Falou-se aqui 1, 2, 3 vezes nos milhões que são investidos todos os dias nos TikToks, nas redes sociais, em suma, na desinformação. A par disso, o desinvestimento na informação é galopante. E os Estados ainda não quiseram perceber que só há uma forma de combater a desinformação. É uma frase feita, mas é mesmo com informação. E eu creio que só lá chegaremos e só desmontaremos o discurso da extrema-direita no dia em que todos, enquanto sociedade, percebermos que só há uma forma. É apoiarmos muito o jornalista que verifica, que escrutina, que desmonta, e não deixarmos que o jornalista seja aquele jornalista ofegante. Eu já falei 2 vezes de uma declaração infeliz de um primeiro-ministro, mas gostou-me muito, como devem imaginar. Não permitirmos que o jornalismo passe a ser só este exercício ofegante do dia a dia, de vermos o soundbite e amplificar esse soundbite, por muito que seja de uma minoria. E esse é o caminho. E eu acredito que hoje demos mais um passo nessa direção, que é mostrar a toda a sociedade não é mais possível deixarmos que os milhões da desinformação continuem a ser aplicados e que, ao mesmo tempo, se deixem alguns patrões duvidosos tomar conta da imprensa, seja em Portugal, seja na Alemanha, seja na Polónia ou na Hungria. Portanto, o caminho, eu acredito que só pode ser um. A extrema-direita, os populismos, os discursos de ódio, racistas, combatem-se assim, com mais informação, com melhor informação, e aí tem que ser com mais dinheiro e com mais Estado. Eu não vejo outra forma, confesso. Obrigado a todos. Muito obrigado e todos mais uma vez bem-vindos ao Porto de Ondra que vamos servir aqui no primeiro andar. Obrigado e uma boa noite.